Em outubro do ano passado, eu lancei um vídeo falando sobre a minha experiência com os 30 piores animes, de acordo com a avaliação do My Anime List, abrangendo atrocidades de diversos gêneros. Hoje, eu venho falar sobre a minha experiência com os 30 piores mangás, de acordo com o Mal também. Uma experiência que conseguiu ser pior ainda e que eu tive que criar algumas regras para eu conseguir trazer esse conteúdo. A primeira regra é que eu li apenas mangás que estavam disponíveis com tradução completa, porque eu não vejo sentido em falar de uma série incompleta. A segunda é a desconsideração de mangás ecchis que beirassem o hentai, porque o que mais tinha nessa lista eram obras com teor sexual grotesco, litigioso e que não fazia sentido eu comentar sobre. Era só realmente perversão doentia. Não teria o que comentar e eu acho que não seria legal ver alguém falando quase o vídeo inteiro só sobre coisas assim. Só tiveram algumas exceções ao longo do vídeo que vão ser explicadas. A terceira e última regra é que eu evitei considerar one-shots, light novels e qualquer outro tipo de formato que o mal venha a englobar no seu top. São apenas mangás com no mínimo 2 capítulos. Fiz apenas uma exceção para um deles que é tão ridículo que merecia ser mencionado. Estabelecidas essas condições, agora sim eu vou contar a minha experiência com cada um desses mangás deploráveis, mangás cancelados e alguns que talvez não merecessem tanto esse ódio. Mashuri no Haku é o mangá que abre essa lista, e faz jus à posição que está. Ele é o primeiro de muitos gores que vão ser vistos mais pra frente, e talvez um dos poucos que eu tenha visto o mínimo potencial, mas que foi desperdiçado. Começa simples, o protagonista é o Gunji, um professor contratado em uma escola da cidade de Hagiri, que aparenta ser pacífica, mas esconde um mistério por trás da morte incomum de 56 pessoas nos últimos 30 anos. Uma das suas tarefas, além de ensinar, era cuidar do clube de arranjamentos florais, substituindo um idoso que o entrega uma flor envenenada e o leva para um lugar aberto com uma caixa misteriosa. Tenta o matar, mas acaba morto. Gunji, que era um professor normal, acaba de matar uma pessoa e entra numa situação sobrenatural que muda sua vida completamente. Majuri no Haku começa decentemente. Na tal caixa misteriosa reside um monstro macabro coberto de flores que assusta o Gunji. A maneira como o mangá usa as flores para criar uma atmosfera inesperadamente assustadora é interessante. A aparência desse monstro também de fato, dá um pouco de medo. E essa experiência traumática faz com que o Gunji tenha diversas alucinações que atrapalham o seu dia a dia, além de rumores espalhados por colegas na escola. Então, ele decide ver o que de fato estava na caixa após os assassinatos continuarem e ele superar um pouco do trauma de ter matado alguém. E é revelado que, na verdade, o monstro macabro que usava de maneira criativa as flores para construir o cenário de terror era uma garota de aparência comum, a Mashuri. A partir daí, para mim o mangá perdeu qualquer chance de ser interessante. Ele poderia ter se mantido como um grande mistério em torno de onde tinha saído esse bicho, mas mantendo a aparência grotesca como principal. A revelação de que era uma garota de aparência normal com esses poderes quebrou qualquer tipo de medo que eu poderia sentir. Depois disso, é revelado que ela é filha de uma princesa que fazia parte de uma família curadora. Os membros dela possuem um sangue especial que conseguia curar as pessoas através das flores. A mãe de Mashuri, Maoko, perdeu os poderes de sangue e por isso acabou sendo morta pela própria família, enquanto ainda estava grávida. Mas durante sua morte, seus poderes se manifestaram em flores que mataram todos ao redor, e mesmo nessa situação, a sua filha conseguiu nascer. Um dos grandes problemas junto a esse plot desnecessário que acabou com o terror é o próprio protagonista. Tipo, a gente nem tem tempo de conhecer a sua personalidade, motivações, o mínimo antes dele ser jogado nessa situação. Em poucas páginas ele já está envolvido em tudo. E isso é ruim porque torna esquisita a devoção que ele começa a ter pela Mashuri depois de descobrir que era uma garota. Passa a cuidar e proteger ela das pessoas naquela caixa. Fica difícil de entender o que levou a isso, já que mal sabíamos sobre ele. Contanto, existe algo mais burro e preguiçoso que acontece no mangá ainda, que é o bullying. Mais pra frente, eu vou comentar sobre o quanto eu odeio esse recurso narrativo falando sobre outro mangá, mas esse aqui já é tenebroso também, porque é muito artificial. Por algum motivo, de repente a Mashuri começa a andar normalmente na sua forma humana na escola, e por algum motivo as pessoas decidem começar a fazer bullying com ela. E como ela não reagiu a nada disso, do nada decidiram tirar fotos dela nua. Até então a garota só se escondia na caixa. O único momento que ela vai pra escola é esse. E nesse único momento começa a fazer bullying com ela, porque sim. E é isso, qual que é a lógica? Claramente o autor ou a autora queria botar nudez e bullying por pensar que isso tornaria as coisas mais pesadas. E não consigo pensar no meio mais inteligente para fazer isso. E obviamente, depois de tudo isso, a Mashuri decidiu matar todo mundo e foda-se.
O mangá termina com a maioria das pessoas na escola morrendo e o próprio Gunji também, pois a Machuri o troca pela Jun, uma outra personagem do mangá. Essa foi uma das poucas obras nesse vídeo que eu conseguia imaginar um cenário hipotético de ser decente, mas jogou fora rapidamente e virou uma sequência aleatória de acontecimentos para ter gore. Esse é um dos mangás que mais me surpreendeu por estar aqui, não por ser bom ou algo do tipo, mas pelas autoras. The Raid foi o primeiro mangá publicado pela Clamp, que para quem não conhece, é um grupo de autoras importantíssimo que surgiu nos anos 80, responsáveis por algumas das obras mais importantes da demografia shoujo, como Sakura Card Captor, X e Tokyo Babylon, e também por outros mangás tão bons quanto como Clover, Kobato, X-Holic. Além dessas criações próprias, esse grupo ficou muito conhecido pelo seu design de personagens muito característico, evidente em Code Geass, por exemplo. Ou seja, elas possuem um currículo incrível, mas não começaram tão bem assim. The Raid é um mangá com a cara da transição de anos 80 e anos 90. Tem como protagonista Kenichi, um adolescente normal que repentinamente acorda no mundo mágico após duas luas colidirem entre si, se vendo obrigado a participar numa aventura com uma fada e um homem misterioso para recuperar 3 itens mágicos necessários para salvar o seu mundo e o mundo mágico, cumprindo a sua profecia de escolhido. É interessante notar que desde o primeiro mangá, as autoras já demonstravam interesse pela fantasia urbana, algo que viria a se repetir em outros dos seus mangás como X e Tokyo Babylon. De certa forma, viria a ser uma das tendências dos anos 90, como também é vista no clássico Yu Yu Hakusho, e outros que seguiriam essa tendência. No entanto, diferente de suas histórias posteriores, essa mistura de um mundo mágico e um universo cheio de deidades, com um elenco e cenário comuns que consegue criar um contraste interessante e que agrega até mesmo para o desenvolvimento de seus personagens, não funciona em The Raid por um simples motivo: tem apenas 6 capítulos. É muito direto ao ponto, talvez por limitações já que era o primeiro mangá publicado. Em 2-3 páginas você vê o protagonista no seu mundo normal, reagindo ao choque das duas luas, e já vê ele sendo transportado para outro contexto totalmente diferente, sem tempo para ter esse choque de realidade para nós leitores, já que não conseguimos acompanhar nem o mínimo de como era a vida dele no mundo real em comparação com o novo cenário fantasioso. Não existe nenhum tipo de reação ou consequência ao Kenichi também, o que torna mais difícil qualquer tipo de conexão com quem está lendo e com os novos personagens, que também são caracterizados de forma acelerada. Além de tudo ser muito acelerado, um dos grandes brilhos que a Clamp tem em outras obras aqui acabou sendo um dos problemas, que é o universo místico imaginado por elas. Enquanto você tem esses vários eventos da vida do Kenichi acontecendo, a obra tenta te entregar o máximo de informações possíveis expositivamente sobre o seu mundo. Você em pouco tempo descobre que as duas luas colidindo representavam cada uma um universo, o mundo mágico e o mundo real do protagonista. Descobre que existem Kaimas, que são monstros daquele mundo. Descobre que o protagonista é o escolhido para recuperar uma espada, um dragão e um escudo mágico que vão ajudar ele a derrotar um vilão supremo que estava unido a uma deusa daquele mundo, que era a deusa que falava com Kenichi mentalmente, e que o seu amigo espadachim, que parecia ter sido dominado mentalmente e morto, na verdade havia sobrevivido porque o golpe deferido pelo protagonista havia sido tão forte que recobrou a sua consciência. É muita coisa acontecendo em 5 capítulos. Porque o sexto são apenas 7 páginas de um timeskip mostrando o dia a dia do Kenichi. É pouquíssimo tempo para trabalhar um universo evidentemente grande e pretensioso. Também não ajuda o fato de não ser exatamente o mundo mágico mais criativo já feito também. É bem longe disso. Não tem nada em The Raid que você olhe e pense que pertence à obra, que a identifique. É muito simplório para ser interessante. Inclusive, nem mesmo a arte belíssima que a Clamp tem é tão boa nesse mangá. É como se fosse um protótipo do que elas viriam a fazer melhor nas suas outras obras. Novamente, simplória demais e sem tanto destaque. Eu não acredito que The Raid seja um mangá ofensivo o suficiente para estar nessa lista, que nem outros imagino que só tenha ficado com uma nota tão baixa, porque, de fato, é ruim, mas também poucas pessoas chegaram a ler para espalhar melhor a média. É mais insuficiente do que necessariamente problemático, e como foi o primeiro trabalho da Clamp, é mais perdoável também. Pelo menos serviu para estabelecer estilos artísticos e de histórias que elas usariam posteriormente. Cult Honey é considerado um dos mangás mais importantes para as personagens femininas da indústria, pois foi o primeiro ou o primeiro a se tornar popular, não tenho certeza, shonen a ter uma protagonista feminina, já nos anos 70. É uma das maiores obras criadas pelo Go Nagai e já recebeu inúmeras adaptações e reimaginações, como um anime da Toei lançado junto ao mangá e um filme feito pelo Hideaki Anno. Para quem não conhece, Cult Honey é sobre a Honen Kisaragi,
uma garota amada por todos na escola que é secretamente uma androide, após ter seu corpo alterado pelo pai para que a pudesse salvar. Se tornando uma androide, ela possui um modificador de elemento aéreo, que converte partículas do ar em qualquer tipo de matéria, permitindo a transformação da personagem em 7 formas diferentes, que ela usa para combater o mal da Panther Claw, uma organização nêmesis do seu pai que quer possuir esse poder e a persegue. Cut Ronin é um misto de vários elementos. Tem o elemento Mahou Shoujo, através dessas transformações da Ronin, que carrega uma certa beleza e pureza. Tem o elemento sci-fi da sua composição, tem comédia, tem ação e principalmente tem ecchi. Além disso, eu vejo um teor tokusatsu bastante forte no próprio estilo da personagem. Ela tem várias transformações que ela pode variar, tem uma moto que pode ser usada, me lembra muito Kamen Rider. Mais pra frente eu vou focar melhor no ecchi. O Konogai basicamente amava enfiar ecchi de alguma forma nos seus mangás. Cut Ronin infelizmente tem muito disso. A qualquer momento a Ronin ficava pelada para se transformar ou enfrentava uma personagem pelada porque ele queria. E para piorar, alguns dos vilões e personagens que aparecem ao longo da obra são abusadores em potencial. Tem 2 cenas que exemplificam isso. Uma é de um membro da Organização das Panteras que rasga toda a roupa de uma mulher a ameaçando, e outra é a do Danbei e do Junpei, 2 amigos da Ronin que a ajudam e passam um capítulo inteiro lambendo todas as partes do corpo de uma estátua muito parecida com a Ronin, que era ela secretamente escondida. Um capítulo inteiro dela sendo assediada gratuitamente. Os caras pararam para ficar lambendo o peito e as partes íntimas de uma estátua. Muitos momentos desse mangá não fazem sentido nenhum e são gratuitos, e ele não compensa tanto nos outros também. Cut Ronin é importante, mas é verdadeiramente uma merda. A ideia da protagonista é legal, mas as lutas são banais. O grupo das Panteras é desinteressante e simplório. A maioria dos membros mal tem características próprias, no máximo uma que solta fogo, outros que lutam com a Ronin num cenário de circo, e a Sister Jill, que em algumas versões é a líder da organização, em outras é tipo o braço direito da Pantera Zora, que no mangá é a chefona. Mesmo sendo a chefona, a Pantera Zora é muito menos ativa do que a Jill, que é a pantera mais caracterizada. Solta fogo, luta corpo a corpo, se comporta como uma pantera, até porque ela é literalmente uma pantera transformada em humana, mas com uma personalidade que se resume a ser maligna, que nem todo o resto dos vilões. E ela também é ridicularizada. No grande confronto entre a Jill e a Ronin, que se rivalizam durante o mangá, já que a Jill foi a principal responsável por matar a maioria das pessoas queridas pela protagonista, tem um momento que mais uma vez, sem querer, a Ronin fica pelada e a Jill fica excitada. No meio da luta que deveria ser a mais séria, tem um momento lésbico entre as duas, que não dá em nada. E esse é só um dos diversos momentos ridículos do mangá. Tem literalmente uma pantera dragão, não dá pra tancar. Cut Ronin é uma bobeira. O mangá compete fortemente com o anime pra ver qual é a pior versão. O único momento que eu gostei da franquia foi no live action do ano mesmo. Até essa importância pro feminismo dos mangás é questionável, porque de fato é a primeira ou uma das primeiras grandes protagonistas femininas numa demografia focada para homens, mas a maneira como ela é tratada é triste. Souhousuru é um mangá que adapta parte de uma light novel ainda em andamento, então já adianto que provavelmente um dos motivos para ter uma nota tão baixa deva ser pelos leitores da novel que não gostaram. Porque sinceramente, em meio a tudo que vai aparecer e já apareceu nesse vídeo, Souhousuru não é tão ruim assim. É sobre uma guilda que expulsa o Est, um dos seus membros, pelo fato dele ser um encantador que não consegue fazer encantamentos. Est fica abalado porque seu sonho era ser um grande aventureiro ao lado da Athena, a líder do grupo, e então sai para tentar melhorar. O mangá divide a perspectiva em 2, entre a guilda restante com seu novo membro e Est na sua jornada com novos companheiros. Se tem algo que eu posso elogiar nessa obra, é a ideia de dividir a história entre 2 perspectivas diferentes, a de quem baniu e a de quem foi banido. Não que isso seja utilizado de maneira genial ou algo do tipo, é simples, alguns capítulos focam no grupo restante e outros no Est, mas quebrou um pouco da minha expectativa. Imaginei que ia focar na jornada solo dele para se tornar forte e mostrar que estavam errados. Principalmente depois de uma cena, que para mim é a mais boa dessa história, que é após a sua saída. Est sai para treinar e finalmente consegue fazer um encantamento, pouquíssimo tempo depois de ter saído da guilda. Isso para mim já é um problema, porque ele conseguiu aprender muito rápido ao que supostamente era de grande dificuldade para ele, ao ponto de ter sido motivo para o expulsarem. Esse aprendizado rápido quebra a plausibilidade e compreensibilidade da decisão de tirarem do grupo. Contanto, o pior acontece quando Est volta feliz para se provar para a guilda e encontra Daru em uma posição duvidosa com a Athena, pela qual ele era apaixonado. Nisso acontece uma mudança bizarra de personalidade do Est, que era tímido e inocente, e ele vira um edgelord sombrio e xinga os dois, abandonando completamente a guilda.
Me lembrou muito uma novela da Globo, o protagonista pegando os dois logo na situação mais desconfortável possível e criando um grande mal entendido. Tirando esse momento bem mal escrito, a história no geral não é horrível não. Obviamente é bem clichê, já que se passa num mundo mágico com guildas separadas em classes de RPG enfrentando orcs, demônios e mais demônios. O autor realmente nem tenta aprofundar mais o sistema de poder, como funciona o ranking que você supõe que existe, já que eles citam querer subirem nele. É tudo muito simples. Os vilões que aparecem ao longo do enredo se resumem a monstros malignos, maquiavélicos, unidimensionais. Até mesmo o principal vilão, que é indiretamente responsável pela reconciliação do Ash com a guilda, não tem profundidade. Porém, é um raso óbvio que em poucos momentos me irritou de alguma forma. É mais próximo de medíocre do que de ruim. Sinceramente, a pior parte do mangá, tirando aquele momento no início que eu citei, é a arte. Porque é a arte padrão de mangás que adaptam um light novel, sem tirar nem pôr. Nem mesmo as páginas duplas possuem alguma grande ilustração. No mais, na medida do possível, consegue se sustentar na sua mediocridade. Já vi e li fantasias medievais clichês bem piores do que essa. Esse mangá é curioso, porque é feito pelo mesmo criador de All You Need Skill, um mangá famoso adaptado em live action com Tom Cruise e que vai receber um filme animado agora. Além disso, a história implica que a protagonista principal, que é caracterizada por usar uma motosserra, é neta do xerife de Texas Chainsaw, sendo basicamente uma paródia do filme adaptada para o Oriente. É estranho. Tem uma das premissas mais básicas que eu já vi. É sobre uma garota do ensino médio que é apaixonada por um garoto, que é seduzido por uma estudante transferida e a troca. Então ela decide pegar uma motosserra e sair matando todo mundo na escola até encontrar ele. É um salto lógico absurdo. Essa é a sinopse, mas eu basicamente contei o mangá todo, porque ele não tem muito conteúdo além de várias cenas de motosserra matando pessoas e de conversas entre a protagonista e a Kaoruko, sua amiga que ela acredita ter encontrado em outra vida anterior e ter lutado ao lado dela como cavaleiras. Além desse plot de ciúmes da aluna transferida, existe uma tentativa de quebrar a quarta parede. A protagonista lê muitas histórias fantasiosas e uma delas é também sobre uma aluna transferida que leva caos para uma escola mágica. E a própria conclusão da luta com essa aluna transferida dá a entender que toda a matança que ela viveu foi falsa. É muito estranho, porque esse mangá em nenhum momento deixa claro ser trash, como o filme no qual supostamente se inspira. E mesmo com violência, não é tão gráfica como talvez deveria ser, dada a proposta. Na verdade é até o contrário disso. Parece que a intenção do autor era tornar boba, já que o traço é meio moe. A Fumio, a protagonista, e os outros personagens possuem designs bem simplificados e personalidades longe de passarem muita seriedade. A protagonista, que por tudo que eu descrevi se encaixa no arquétipo de yandere, em nenhum momento fica psicótica e esquisita, sempre mantém a fofura que o autor queria passar. Mesmo que de fato falte conteúdo pro mangá, eu consigo ver mais valor nesse contraste feito do traço fofo com uma violência despretensiosa do que em outros gores que eu citei e ainda vou citar nesse vídeo. Parece realmente um mangá feito para ser divertidinho. O Sakurazaka gasta uma boa parte dos capítulos escrevendo as conversas entre as duas amigas principais sobre histórias que elas acreditam terem vivido juntas e de como a amizade entre elas é importante para a protagonista. O que mais importa realmente são essas relações que você cria durante a escola. Tanto que o final é inconclusivo. No fim, o namorado dela some, a aluna transferida some e ela sai para procurar. É difícil entender qual era o propósito disso existir, ainda mais vindo de um autor importante. Não me irritou que nem outras obras citadas, mas eu também entendo por que tem a nota tão baixa. É uma história perdida, sem rumo, sem propósito. Na verdade, nem dá pra chamar de história direito. É até difícil comentar muito sobre, porque o grande problema desse mangá é esse, a falta de conteúdo. Esse é o nome da protagonista desse mangá, que poderia facilmente ser confundido com qualquer outro porque é mais um dos vários dessa lista sem nenhuma personalidade ou características próprias. Eu já vi muitos provocativos vazios puramente visando sucesso rápido no mercado, mas esse passa dos limites. Mikudashi Bari é sobre a garota de mesmo nome que é desejada por todos os homens da escola, menos pelo Yonekura, um cara com aparência idêntica ao Ishigami e com trejeitos parecidos, introvertido e sem nenhuma reação às provocações dela. A, entre aspas, história do mangá se resume a ela tentando provocar qualquer tipo de excitação nele. É bem preocupante a maneira como a relação desse personagem se desenvolve, porque começa com um literal assédio. Ela mostra a calcinha pro Yonekura, das partes íntimas, bota os peitos na cara dele, faz de tudo possível para deixar desconfortável, e todo mundo reage naturalmente a isso. Essa personagem é tratada como uma deusa nesse mangá, ela pode fazer o que quiser por ser bonita, simples. Ao longo dos capítulos, outras personagens vão sendo apresentadas, e elas também são provocativas para cima do Yonekura.
tem um capítulo inteiro da Ibari, uma mina idêntica que eu esqueci o nome, pelada só com um avental por cima, cozinhando e provocando o cara. As provocações acontecem em todos os cenários que você pode imaginar para agradar todos os fetiches que o público-alvo disso gostaria. Mas toda essa relação entre os dois principais fica mais esquisita quando é revelado que eles já se conheciam e antes eram bem próximos. Ela era presidente de um clube estudantil e tinha uma personalidade mais tímida e fofa, mas mudou 2 anos depois, quando se reencontraram, e por isso ele deixou de gostar dela. Só que depois de 18 capítulos sendo infernizado por essa garota e com esse contexto, o cara realmente se apaixona por ela. E eu acho muito estranho porque isso rola depois de uma caralhada de assédio, e o mangá trata isso como lindo e engraçado. Então, além de ser uma comédia com ente provocativo, é um romance, mas um romance trabalhado puramente através dessas incitações deploráveis, fora da realidade. É bem nítido só pela aparência da Ibari que a ideia não é ser pé no chão, mas ser além até mesmo pro padrão desses animes. É uma relação superficial feita com base nas ilusões de pré-adolescentes que sonham com uma gostosa dando em cima deles. A impressão que passa é que foi uma ideia gerada por inteligência artificial. E esse mangá foi feito entre 2022 e 2024, então não duvidaria de nada. Inclusive, a arte é obviamente ruim também. Nesse vídeo eu nem me importei tanto em destacar sempre se as ilustrações são ruins ou não, mas o traço desse mangá me irrita muito particularmente, porque também parece de tão comum que é. Parece que o cara aprendeu a desenhar num curso de desenho que o youtuber vende e não criou o mínimo de identidade própria para os desenhos. Não tem o mínimo de esforço para detalhar os personagens e os cenários. É como se eles fizessem parte do mesmo plano. É muito esquisito. E o que piora a situação é o fato dessa porra ter demorado 2 anos para terminar. O mangá começou no meio de 2022 e terminou no início de 2024, com apenas 18 capítulos de no máximo 20 páginas e com uma arte horrível. Eu não sei como o cara que escreveu demorou tanto assim. Ainda mais que não era difícil ter ideia pros capítulos, já que são a coisa mais básica que existe, é só provocação idiota. Migudachi Ibari é bem ofensivo e basicamente faz muito sentido estar tão alto nessa lista. Ruirui Senki talvez nem merecesse estar nessa lista, muito menos nessa posição à frente de outros horríveis. É um mangá sobre Aoba, um garoto que lida com os Kassanis, espíritos malignos resultantes de sentimentos negativos ocultos nos corações das pessoas que se manifestam e as controlam. Inicialmente ele começa como algo bem episódico, no sentido de que cada capítulo é o Aoba lidando com os espíritos de diferentes pessoas, entendendo que tipo de sofrimento levou cada um a se manifestar e os controlando, junto com o Yayoi, que é um garoto muito certinho na escola para onde o Aoba se transferiu para resolver esses problemas, que pouco a pouco foi se envolvendo mais nessa situação e treinando para conseguir ajudar o protagonista, mas quer ajudar as pessoas. É um Battle Shonen comum, sem tirar nem pôr. O Aoba é aquele tipo de personagem altruísta que quer ajudar os outros e até mesmo esses espíritos malignos, não os exterminando. Eu até acho funcionais os draminhas desses primeiros capítulos. Um é sobre o garoto mais popular da escola que sente medo de ser abandonado devido à pressão estabelecida por essa popularidade, e o outro é sobre uma garota e os ciúmes que sentiu por sua amiga. São coisas bobas, mas que competem adolescentes. É proposital ser assim porque depois da metade da obra, mais ou menos, começa a realmente progredir numa história contínua. Apesar de ser um mangá mais sobre exorcismo, e meio a vários que existem especialmente na demografia shonen, ele se torna uma trama entre irmãos. O Aoba tem um irmão gêmeo, ambos cresceram sem pais em um lugar especial que cultivava o sobrenatural. O seu irmão se viciou ao sobrenatural, se entregou a ele e se tornou um Kasane, enquanto Aoba se tornou Kasane, mas quis preservar a sua humanidade, através de uns brincos que controlam a forma de Kasane dele. Um deles se rendeu ao outro lado, enquanto o outro luta como um meio termo entre humanos e Kassanes, querendo salvar ambos. E o Aoba entra numa jornada contra seu irmão após ele matar um tipo de figura materna que tinham. Os últimos capítulos que giram em torno desse passado e da luta final entre ambos, que é até bem rápida. O Aoba desde o início é alguém que mal passa dificuldades, então isso eu posso dizer que é broxante. Antes disso, ainda tem um mini arco em que ele se une com Eliminadores, que são basicamente um grupo de caçadores de Kassanes. Apesar de não se aliarem em valores com a Aoba, ele acaba os contagiando com a sua compaixão pelos espíritos, se unindo contra um cara que forçava aparições desses seres nas pessoas, propositalmente, e vivia sequestrando pessoas para fingir uma atuação de família após ter perdido a sua. Eu realmente acho Ruirui Senki um mangá funcional. Nitidamente não é inovador em proposta, na personalidade dos personagens, no padrão visual como um todo, tudo que você já viu em algum outro Battle Shonen, mas o próprio autor meio que parece reconhecer isso. Em nenhum momento ele tenta ser profundo demais, não se estende demais, nunca foi pretensioso. Tem 19 capítulos, e nesses 19 capítulos conclui o suficiente. Sabe que é uma obra com pouco potencial e por isso faz algo simples para talvez conseguir divertir alguém. O único problema nessa conclusão que eu vejo é o fato do Aoba não ter conseguido se resolver com o irmão.
Na luta final entre os dois, o seu irmão acaba cedendo ao crânio, que resumidamente, cedeu ao seu lado sobrenatural completamente, para poder salvar o seu irmão, o Aoba. E aí fica por isso, em aberto. Poderia muito bem ter concluído nesses poucos capítulos, já que não era uma obra grandiosa o suficiente para continuar. Eu não vejo motivos para ela estar aqui. Eu já vi Battle Shonens que se arriscam muito mais e falham muito mais. Esse não se arrisca e faz um feijão com arroz desinteressante, mas que tá ali sem ofender ninguém. Até a arte é bem honesta, é uma das melhores presentes nesse top. Não é uma experiência que vai mudar algo na nossa vida e que mereça atenção, mas também não vai acabar com a sua felicidade por existir. É só mais um shonenzão de exorcismo. Ruru Shometsu é mais um Death Game Gore para esse vídeo. A esse ponto já se tornou o tipo de história que eu mais odeio, simplesmente não aguento mais ler as mesmas merdas repetidamente. Não é o pior, mas talvez seja com a premissa mais estúpida daqui. Kashiwagi é o protagonista. Ele acabou sendo transferido para outra escola por conta dos pais. Algo bem normal, né? Mas rapidamente ele descobre através do Hasabi, seu amigo, que a escola tem duas regras. Nunca contrariar Sumeragi Zaibatsu e agir como se a Otonashi não existisse. É isso. Esse é o tal Death Game. Uma escola comum, mas com duas pessoas que são potencialmente sociopatas, assassinos que os alunos, professores e pessoas da administração simplesmente aceitam que estejam ali atormentando os outros. A maioria dessas histórias não aconteceria se tirassem o celular das pessoas ou se os adultos simplesmente fossem seres pensantes, por isso sempre são deprimentes e mal escritas. Essa em especial porque não tem uma organização ou ser especial acima de todos controlando o jogo. Foram regras feitas pelos próprios alunos. O Hasabi contou pro protagonista as regras e foi o próprio que criou uma delas, a de ignorar a Otonashi. Conforme a história avança, é revelado que Misora tinha relação com a Otonashi, além de ter supostamente matado seus pais. A maneira como eles são assassinados é outra imbecilidade. A família tá tranquila e viajando de carro e a moça acaba caindo no sono e acorda do lado de um homem mascarado esquecido que assassinou ambos. Tipo, como ela não acordou com nenhum som? Os caras estavam sendo assassinados e ela conseguiu dormir direto. Porém, é revelado que na verdade, quem matou e era o homem mascarado era o Hasabi, que criou as regras para proteger a turma da Misora, que estava fixada com qualquer um que chegasse perto da Kanagi, mantendo todos longe dela. Mas ela não parou e graças a isso, quem quebrasse as regras era morto por ela. Não faz sentido nenhum, cara. Ele matou os pais da garota, fez uma regra para ignorarem a existência dela e disse que tudo foi para a proteger de uma maluca assassina que deveria ter sido presa. Aliás, os pais dele também foram mortos pela personagem. Todo o plot da mina da segunda regra é idiota, mas pelo menos o mangá ainda tenta justificar, diferente do outro humano, que é simplesmente um sociopata que quer bater nas pessoas sem nenhum contexto para isso. Ele só existe. Obviamente, tudo isso é feito com aquela pitada de gore e edge, percorrendo todos os personagens, porque todos esses Death Game burros possuem a mesma estética sem criatividade. Eu acho que esse mangá poderia estar mais à frente. Eu senti como se estivessem me tratando como um imbecil enquanto eu lia. Nenhuma resposta para os mistérios era lógica, e não existe criatividade no próprio jogo. É uma escola normal, com pessoas normais que ignoram a existência de dois sociopatas, gente. Como é que isso era para ser aceito? É estúpido. Kuzu Inon é um mangá que adapta uma light novel também. Não sei o quanto dela adapta, mas pouca coisa acontece nesses 20 capítulos em questão de progressão da história. Se é que dá pra dizer que tem alguma história, porque o conteúdo dessa obra é o tipo que você encontraria em algum resumo do Batman Animes ou em uma review do Marco. Um conteúdo comum de animes de temporada. Até mesmo a estética é de anime de temporada, nisso como ainda não foi adaptado. Em resumo, é um mundo com usuários de talentos distintos, como se fosse as individualidades de Boku no Hero. Após o surgimento de pessoas com esses talentos, o mundo entrou em guerra e 10 anos depois, a geografia foi totalmente alterada, agora sendo dominado por essas pessoas. O protagonista, Serizawa, tem o pior dos talentos, o mais baixo dos níveis, o de mudar a temperatura das coisas. Quando eu comecei a ler, logo de cara me lembrou bastante Boku no Hero e Toaro, pela maneira como é descrita a situação do mundo após o surgimento desses poderes e pelo sistema em si, respectivamente. Só que, obviamente, não chega perto de possuir a criatividade desses dois, que já não são muito criativos. Sinceramente, o próprio mangá não se leva muito a sério, os poderes são muito banais. Fora do protagonista, que já é meio estúpido, tem um cara que faz plantas crescerem, outro que muda a aparência e usa isso para coisas pervertidas, uma mulher que cria literalmente qualquer doença, uma que cura, outra que cria qualquer tipo de lâmina. São poderes básicos que uma criança de 8 anos imaginaria para criar uma história. Não é como se a obra tivesse proposto a ser cômica ou algo do tipo. É um slice of life de fantasia que se leva a sério. Tem toda uma tentativa de arco pro protagonista. A maneira como esse arco se desenrola é, desculpe a repetição de palavra nesse vídeo, genérica pra porra.
cara tem o pior poder de todos, mas ele secretamente tem o potencial para ser o mais foda, porque tem uma característica rara nele. E então o personagem principal começa a ser treinado por conta disso. Tem os momentos super convenientes que o poder de bosta dele do nada fica foda também. Como na vez que o Serizawa é capturado junto com uma colega e perde o controle dos poderes e começa a assolar todo mundo do nada. Ou seja, essa ideia dele ser um underground é uma fachada, porque mesmo sendo um perdedor, quando é conveniente ele fica foda e além disso tem algo dentro do poder que é raro. Como eu disse, parece que nem a própria obra se respeita, é tudo muito banal. Tem um romancezinho do protagonista com a garota que cria lâminas, até um cachorro tem poderes, o traço é artificial pra caralho, e tem uns tropos esquisitos que você vê diariamente em anime. Logo nos primeiros capítulos tem um confronto do Serizawa e o cara que cresce planta contra um humano que é literalmente apresentado como um lolicon. Todos os estereótipos que você pode imaginar em uma obra japonesa feita para infantos juvenis estão presentes nessa coisa. Como outras obras desse top, Kuzu Ino também sofre da não conclusão de sua história que termina com um cliffhanger. Pra surpresa de ninguém, esse mangá com poderes que se passa numa escola tem um torneio entre outras escolas para ver quem é a melhor. O Serizawa enfrenta um humano que faz gelo e vence. O mangá termina após esse momento com um beijo da garota que cria lâminas no protagonista. É isso, a história não progride pra nenhum lugar. É por isso que eu falo que é difícil dizer que tem história. É só o cara tentando melhorar os poderes enquanto encontra pessoas com outros poderes. Não tem nada que vá além da superfície. Se ao menos as interações fossem legais, os poderes criativos, ou ao menos a porra das lutas que são o principal fossem bem feitas, seria medíocre mais divertido. Só que nem isso. Poucas vezes eu vi lutas tão sem graça como a desse mangá, não só por serem básicas e mal explorarem as individualidades, já que o próprio Serizawa se resume a congelar e aquecer as coisas, mas por serem feias. A arte é feia, a quadrinização é feia, parece feita na preguiça. Não é um mangá deplorável como outros presentes aqui, mas a nota é totalmente justa. Eu acho que até poderia ser considerado medíocre, mas é um medíocre tão medíocre que irrita e se torna ruim. Eu chuto que a novel deu a ser mais detalhada e talvez mais interessante no sistema de poder, mas sei lá, só tem 2 volumes, duvido que tenha tanto conteúdo a mais. Imagino que essa nota baixa seja um misto de pessoas que acharam o mangá ruim, porque ele de fato é, e de pessoas que leram a novel e acharam uma adaptação ruim. Normalmente é isso que ocorre com adaptações de light novel para outras mídias. Mas nesse caso, Kuzu Ino é bem pior do que Tsuhou Suru, por exemplo, que eu citei anteriormente. Aquele sim é um exemplo de light novel próxima do medíocre que não ofende ninguém. Já Kuzu Ino é horripilante, de tão chato. Demon's Slain é um daqueles shonens tão vazios e óbvios que nenhum tipo de pessoa vai gostar. O cara viciado em shonen vai olhar e achar sem graça. O cara que tá cansado de shonen vai desprezar. É um mangá que não atende os gostos de ninguém. Demon's Slain acompanha a aventura de Boro e Carlos. Sim, esse é o nome do cara. 2 amigos muito pobres, tipo muito pobres mesmo, sem dinheiro, fudidos na vida, sem ninguém além deles, como companhia. O mangá quer muito que você entenda isso, porque a todo momento destaca que eles são muito fudidos, então lembre disso. Esses 2 amigos, buscando realizar seus sonhos, querem a Demon's Slain, uma caixa que concede a um escolhido qualquer coisa que deseje. A princípio é isso, mas eles descobrem que Demon's Slain era falsa e a verdadeira transforma a pessoa em um demônio imortal com poderes especiais, e para ganhar a humanidade de volta precisa se tornar um único demônio vivo. Carlos acaba virando um demônio para salvar Boro, e Boro milagrosamente desperta os poderes da Demon's Slain enquanto tenta trazer Carlos de volta, porque ele tem muita força de vontade e paixão. Então, a história é na verdade sobre Boro tentando salvar Carlos e acabar com os planos dos outros Demon's Slain. A primeira coisa que se destaca no mangá é a arte feia. Horrível, é realmente muito feia. Só tem um painel nos 2 capítulos que foi decente. O resto é torto, rabiscado, mal acabado, com um traço como um zaço de Barou Shonen. Inclusive, essa é a principal problemática do mangá. É shonenzão até demais. O Boro se resume a um gritalhão com força de vontade e cheio de altruísmo, enquanto os vilões que aparecem são maus, muito maus. Ao longo dessa jornada pequena, porque o mangá foi cancelado, ele encontra um aliado também com o Demon's Slain, que ganhou esse poder depois de tentar lutar com o Senhor Feudal, muito mal mesmo, que matou a sua família. Literalmente qualquer inimigo que o cara encontra é puramente malvado, até uns vândalos aleatórios. Aliás, tem uma cena que me constrangiu muito, justamente com esses vândalos, que ficam enchendo o saco do Boro e acontece a seguinte sequência. O vândalo diz: "Eu farei tudo o que puder, eu virarei o demônio se eu precisar." E o Boro responde: "Você não vai querer conhecer o que é um demônio de verdade." Quando aconteceu essa cena, deu vontade de fechar o mangá e desistir de fazer o vídeo. Puta que pariu, foi muito Ed Dark, meu Deus do céu, cara. Isso incomoda muito, eles extremizam em tudo. É bom versus mal, todo o personagem do bem que o Boro encontra, e ele incluso, tem um passado muito triste, muito sofrido, e se resume a isso.
Os personagens são caracterizados apenas por passados tristes, sem quase nenhuma outra característica original. E para deixar pior, nem mesmo os poderes prestam, logo uma das partes mais importantes de um Battle Shonen. Tipo, esses Demon Pain são vagos, eles podem dar literalmente qualquer tipo de habilidade. O Boro consegue criar armaduras de sangue, o Carlos ganhou uma arma foda lá, um inimigo que o protagonista encontra depois tira a arma, granada, qualquer coisa assim do cu. É um freestyle, não são estabelecidas regras nem um padrão, é mal pensado. Como eu já disse rapidamente antes, o mangá foi cancelado, por motivos óbvios, era pretensioso demais por seu verdadeiro potencial. Termina em aberto com um cliffhanger para a luta entre Carlos e o Mestre Zebro, o irmão de uma das aliadas que o Boro encontra no caminho. Mais uma amostra do quão desnecessariamente óbvia a história é. A mulher tá há tempos procurando seu irmão para salvar e coincidentemente ele vai entrar numa luta mortal com o amigo do cara que ela tá acompanhando na jornada. Merece muito estar nessa lista. Eu sou um cara que sempre dá o braço a torcer pra shonenzão, mas esse não dá. Alguns mangás dessa lista são tão vagos em ideia e em execução que falta coisa para eu comentar, e esse é mais um deles. Youkai Ningen é simplesmente uma história de terror psicológico, ou ao menos tenta ser, sobre um garoto e uma garota que acordam em uma sala estranha com o celular mandando-os matar determinadas pessoas com uma seringa. Eles não se conhecem, mas decidem se unir para sair daquele lugar e lutar contra outros que aparecem no meio do caminho. Mesmo tendo 9 capítulos com mais ou menos 40 páginas em cada um, dava para desenvolver mais ainda. É realmente vago na minha mente qualquer tipo de coisa que eu possa comentar. Sei lá, a arte é muito estranha, o autor não tem nenhuma noção de profundidade, e em vários momentos que tem um personagem na frente e o outro atrás, o de trás parece estar colado na parede, e o traço também é muito genérico e rabiscado, no sentido mal feito mesmo, com o intuito de ser mais edgy, sombrio e sendo só vergonhoso. Tem uma personagem que aparece ao longo da história, que tem uma aparência meiga, mas tem uma personalidade psicótica e a qualquer momento pode matar um deles. Então é mais um mangá que usa esse estereótipo de personagens mais contidos e novos, em contraste com a situação de violência que se encontram, mas sendo superficial demais, não passando de nada. É um contraste vazio. Principalmente porque junto a esse contraste, existe um background para tudo que está acontecendo muito preguiçoso. As seringas são resultadas de um experimento falho de criar um elixir da imortalidade. O cara que criou elas morre para um dos personagens que eles encontram ainda dentro da sala, que se revela ser um espião que roubava esses experimentos. E a menina que eu citei antes também tem um envolvimento com essa organização, mas isso fica aberto como um cliffhanger dela afirmando que vai matar o protagonista. Como o mangá não tem continuação, a gente não consegue entender direito a motivação desses dois personagens que tiveram os plot twists mais importantes da história, junto com o twist de que a amiga do protagonista tinha uma irmã gêmea envolvida em toda essa treta que tinha sido vendida pelo padrasto e sacrifica para salvar os dois. É um padrão que histórias rasas apelativas se põem em twists sem a mínima construção para acontecerem. O autor só vai te jogando informações novas e você tem que aceitar. E nesse caso nada, realmente nada, é um pouquinho criativo ao menos. É experimentos gananciosos que deram errado, nossa, que medo, porra, dá até preguiça de pensar sobre. O elenco não parece real também, em poucas páginas depois de acordarem presos num lugar desconhecido e serem obrigados a matar pessoas com seringas. A dupla de protagonistas em nenhum momento tem um abalo mental e se questiona, tem tipo uma ou outra reação, mas nada além disso. É muito passageiro, como se fosse fácil se acostumar a uma situação dessas, tanto que na conclusão de tudo tem um time skip de 2 meses e eles voltam a viver felizes como se nada tivesse acontecido. Em contrapartida, eu não acho esse mangá desgraçadamente podre o suficiente para estar aqui. Ele é um ruim comum, um ruim esquecível de tão pouco esforço que é colocado para ser escrito. Eu li esse mangá no mesmo dia que vários outros desse vídeo, então a esse ponto meu cérebro já estava derretido. Então isso também afetou o meu esforço para raciocinar sobre o que eu li. Depois de ler obras tão idênticas em proposta, gênero e convenções, eu enjoei demais. Smash Bomber é provavelmente o mangá mais inofensivo que você vai ver nesse vídeo, mas também não significa que não seja ruim. Olhando de fora é até estranho, porque ele é só mais um shonenzão infantil aproveitando o auge da demografia nos anos 2000, com um traço muito característico, cartunesco e exagerado, feito pelo autor de Shaman King e o seu assistente, que fez uns hentais também. Binta Yugawara é uma criança bomber, que joga um jogo de estilo POG, que eu não sei se tem tradução para português, mas são basicamente jogos que consistem em coletar e jogar discos formados por garrafas ou coisas do tipo com discos maiores para bater entre si. De primeira me lembrou um pouco Beyblade, pela forma como os discos se portavam na arena, mas não tem nada a ver. Na verdade, até agora eu não entendi muito bem o que é esse tipo de jogo. Existem muitos problemas em Smash Bomber, mesmo não sendo ofensivo que nem o resto dos mangás presentes nesse vídeo, e com certeza não sendo ruim ao ponto de estar entre os 30 piores, é muito confuso. Os empecilhos já começaram quando o mangá foi cancelado, sendo que o planejamento era de no mínimo 200 páginas, não chegou nem assim, limitando a história a uma conclusão cliffhanger não cumprido.
Eu não sei exatamente por que foi cancelado, mas eu chuto que é pelo caos que é a leitura dessa coisa. É muito difícil compreender o que está acontecendo pela quadrinização exagerada e sem padrão, com quadros que se bagunçam entre si e com texto, junto a uma arte naturalmente exagerada que polui completamente as páginas e foge qualquer tipo de apreço que se poderia ter pela arte, que é realmente bem única. Além disso, é muito apressado. Não tem um momento de introdução lenta dos personagens, do mundo que eles estão. Explicações para a motivação principal do protagonista de derrotar o Smash Kintaro, um humano de rosto esquisito. E principalmente não tem uma explicação coerente do jogo. Você é jogado no meio das partidas com personagens novos sendo introduzidos rapidamente e só tem que aceitar. Eu entendi que o Binta derrota um gordão intimidador no X1, vira amigo dele e logo depois eles fazem um grupinho para lutar com outro humano meio vilanesco. E é isso. A história é essa. O mangá gasta mais tempo mostrando o treinamento difícil de entender do grupinho para derrotar os vilões do que a luta com eles de fato, que mal tem 10 páginas. E não gasta tempo tentando caracterizar melhor os personagens também. Meio que se resume a gostar do jogo e por isso estão juntos. Realmente não é um mangá terrível, mas é tudo mal executado e mal pensado, como se os autores estivessem fazendo com pressa. Tinha potencial para ser uma obra tipo Beyblade, Bakugan, Yokai Watch, que vende muito brinquedo porque o visual como todo era atraente. Mas algo deu muito errado na criação e nem pra isso se veio a servir, porque não dá pra visualizar os bonecos na sua mente, de tão caótico que é a arte. De verdade, eu acho que esse é o mangá mais poluído que eu já li. Eu consigo superar até mesmo Samurai 8, o mangá cancelado do Kishimoto justamente por ser uma bagunça visual. Se não tivesse apenas 3 capítulos, eu teria saído com dor de cabeça da leitura. Enfim, como eu disse no início, não acho ofensivo pra estar nessa lista, mas dá pra imaginar por que foi cancelado e por que as notas são tão baixas. Especialmente considerando que nem 400 pessoas listaram. Battle Royale é um gênero duvidoso em todas as mídias. É difícil citar 5 Battle Royales bem feitos, e isso vale especialmente para mangás. A maioria, ao invés de tentar criar uma história focada em ser divertida, explorando características únicas de cada personagem, tenta se levar a sério, e alguns falham miseravelmente tentando ser terror. Sen Satsujima é sobre um garoto comum que repentinamente é capturado junto aos seus amigos e levado a um submarino, do qual não pode escapar, e os leva para uma ilha isolada onde 1000 pessoas vão participar de uma batalha pela sobrevivência comandada por um leão, enquanto usam orelhas de coelhinho. A regra para escapar é simples: matar 100 pessoas. Queria começar comentando o quão estranha é essa obsessão de certos gores, death games ou mangás simplesmente de terror com animais. Não é a primeira vez que eu vejo símbolos de leão e coelho sendo usados para situações de violência dessa forma, parece uma tendência. Enfim, esse mangá tem tudo que você pode imaginar de mais apelativo nessas histórias. Logo nos primeiros capítulos, um grandão já tenta abusar da amiga do protagonista. Esse é o gatilho que o leva à matança. Eu sempre me pergunto por que os personagens principais dessas obras pouco recuam nessas situações. O cara era uma pessoa comum, com medo de tudo isso no início, mas rapidamente já se adapta. É difícil achar isso plausível uma vez que a maioria das pessoas comuns ficaria com medo e não conseguiria lidar com rapidez em situações de violência e risco de vida. Essas histórias poderiam ao menos tentar explorar mais o lado psicológico, mas nem tentam. Eles já fazem um grupinho com os amigos e seguem em frente, simplesmente. Os personagens são tão desconexos da realidade que existe um subplot durante o caminho de romance do protagonista com a sua amiga e uma outra garota que aparece. Essa garota tenta literalmente o forçar a fazer sexo com ela, mas ele recusa. Depois, ambas as garotas são capturadas por 2 homens feiões e adivinhem, eles ameaçam abusar das duas. É sempre isso: abuso sexual, decapitação, violências extremas sem propósito. A história ainda meio que nem segue até o fim a ideia de Battle Royale, porque eles focam em matar o cara por trás de tudo isso e não seguir as regras impostas. Mas até isso é mal feito. É muito engraçado. O Gamou, parceiro do grupinho de amigos, fica para ganhar tempo e lutar com o leão. Supostamente morre, mas na última página aparece vivo como se nada tivesse acontecido olhando pro horizonte. Era pro cara ser o vilão mais foda, mas nem a história o leva a sério. Sinceramente, essa obra e Ruru Shometsu foram algumas das mais torturantes de ler, porque além de ruins, são as mais longas do vídeo. Existe um mangaka que sofre de bipolaridade na qualidade de seus trabalhos. Ou é algo genial que muda vidas, ou é uma atrocidade esquisita que vai te perturbar. O nome dele é Shuzou Oshimi, criador de Akunohana e Tino Adachi, 2 mangás interessantíssimos, mas também criador de merdas como Inside Mary e Sweet Poolside, o mangá que tá nessa lista. É bem complicado falar sobre porque é nojento. Essa é a palavra que descreve a experiência de ler Sweet Poolside. Já dá pra perceber o desastre que vai ser logo na premissa. São 9 capítulos sobre Ota Toshihiko, um moleque que é zoado na escola por não ter nenhum pelo, que encontra a Gotou, uma garota que se odeia por ter pelo demais. Num certo dia, ele sem querer
pega a garota se depilando e então começa uma das relações mais anormais que eu já vi em uma história. O Ota começa a diariamente depilar ela. Eu não sei qual era o objetivo do Oshimi criando isso aqui, porque ele meio que tem tudo. Tem um certo background de natação, porque os dois fazem parte do clube de natação e por isso eram constantemente importunados por seus problemas da pele. Tem um certo tom cômico por meio do constrangimento do outro ter que depilar essa garota. Tem um ente leve pelo fato de a cada depilação a Gotou se despir mais, já que o cara tem que depilar os braços, as pernas, a axila, as partes íntimas. É bizarro. E por último, tem um tom de romance, mas não é bem romance. Conforme eles vão tendo esses encontros de depilações, naturalmente vão se tornando mais próximos e o outro vai gostando disso, porque não interagia com ninguém e as interações que tinham eram cada vez mais íntimas. Mas na verdade a Gotou gostava de outro humano, mesmo que só quisesse ser depilado por ele. Então fica esse clima confuso entre os dois, e ele meio que aceita, ele só vira um capacho da moça. Tudo que eu contei agora é o mangá. Esse é o conteúdo, não tem nada além disso. São longos capítulos focando nos detalhes da depilação, e é nojento. O Oshimi ilustra isso de uma maneira desconfortável, pelo seu traço ser horrível nesse mangá. Melhorou muito nos posteriores dele. E por desenhar essas cenas com uma certa timidez e nervosismo entre os dois. É como se o Oshimi estivesse tentando demonstrar alguma tensão romântica entre eles. É nojento esse propósito. Como eu falei, é complicado falar sobre esse mangá porque é grotesco e por faltar conteúdo. São realmente 9 capítulos resumidos ao cara depilando a mina e é só isso. Eles não ficam exatamente juntos no final, só continuam nessa depilação. Na minha cabeça, a única justificativa para o autor ter feito isso é por algum feitiço em depilação. O Oshimi é conhecido por trabalhar diversas facetas dos seres humanos, das mais esquisitas às mais perturbadoras em suas outras obras. Mas isso aqui é só grotesco, não tem mais o que falar. Como eu falei no outro vídeo sobre os 30 piores animes da história, além de eu ter dificuldade de comentar sobre comédias, esse é o pior gênero quando se trata de experienciar uma obra ruim. É muito fácil ler um gore merda, um battle shonen merda, mas ler uma comédia que não é engraçada é insuportável, porque é só isso que o mangá tem. Tamarobi in Out é exatamente essa comédia. É sobre o Akapi, um garoto que começa a treinar Kendo para tentar pegar a mulher, mas nunca conseguiu. Que num dia desses encontra a Clarice, uma garota lutando contra um espírito e tenta a salvar, e descobre que ela é na verdade uma exorcista. A Clarice se apaixona pelo cara devido a esse grande ato de coragem e ele até fica feliz por finalmente conseguir uma namorada, mas descobre que ela é maluca com gostos duvidosos. É uma comédia imbecil que se baseia muito em estupidez físicas, para tentar te fazer rir, e com isso me refiro a, sei lá, o cara ficar pelado e ser tratado como um escravo pela Clarice, ou ela vestida de maiô em uma situação supostamente séria. Junto a isso, boa parte dos capítulos são sobre os dois lidando com almas de pessoas e também com outros exorcistas. Tanto que o mangá tem um conceito bem imbecil de Soul Spewer, que é basicamente a possibilidade de vomitar a própria alma e a mudar como quiser, que é um poder que o protagonista tem. Os outros personagens especiais que aparecem são tão imbecis quanto os dois. Tem um moleque vestido num uniforme escolar japonês que ama gatos, e essa é a única gag que ele tem, amar gatos e não querer que as outras pessoas descubram isso, porque ele é muito sério para descobrirem. Inclusive, na batalha que finaliza o mangá, ele luta com um espírito felino esquisito. É isso, os personagens são resumidos a um arquétipo de comédia, um gag. Ele gosta de gatos, então ele vai enfrentar um gato no final e, meu Deus, ele não pode falar que gosta de gato porque ele é um... Ah, meu Deus do céu. Esse mangá é mais um dessa lista que brinca com estereótipos óbvios. A Clarice é um exemplo. Ela é uma yandere exorcista que tem a aparência de loura e namora um cara bombado e bem maior do que ela. Eu acho que toda temporada saiu anime assim. Também tem um momento no mangá que o Akapi é devorado por um espírito maligno que engana se passando pela Clarice, e ela aparece para o salvar chamando o espírito de Sr. Red Flag. Poucas vezes eu vi algo tão jovialmente sem graça como essa cena. Fizeram uma piada com Red Flag. É o suco de internet. O mangá é de 2023 inclusive, então é realmente essa a intenção. Eu não tenho tantos comentários agregadores a fazer sobre o mangá, porque é essa bobagem aí por longos 17 capítulos. Não tem por que eu ficar apontando cada cena que eu achei sem graça, quando todas são parecidas. Seria repetitivo perder mais tempo falando desse. Shoujo Shikako é mais um mangá dessa lista que não sabe o que está fazendo e irrita por ser extremamente preguiçoso. Se você já assistiu Gakogurashi, sabe muito bem que o grande apelo para ter feito sucesso na época foi a reviravolta após o primeiro episódio, de um cenário escolar fofo com garotas fofas, vivendo normalmente, mostrando ser na verdade um cenário apocalíptico de sobrevivência contra zumbis. Então, Shoujo Shikako faz algo parecido, mas sem zumbis, e antes mesmo de Gakugurashi lançar, pega um cenário fofo com garotas fofas e transforma num cenário de mortes e violência. Em resumo, tem a Akane,
a protagonista, e suas amigas que são muito felizes em seus dias comuns à escola. Mas por algum motivo a Akane odeia essa vida comum e pacífica porque ela não é uma pessoa normal que fica feliz com amizades normais e basicamente deseja que acontecesse para mudar isso. E acontece. Num certo dia, elas acordam no meio de um Battle Royale na escola em que cada uma das garotas está amarrada à outra e precisa sobreviver durante uma semana. Shoji Kako tem o traço mais genérico que você pode imaginar. Tem literalmente todos os trejeitos de fofura exagerada em conjunto com a personalidade dos personagens que também são fofas e amam ser amigas e nunca vão se separar. Se resume isso, em contraste com algumas personagens que são fofas, mas são sádicas. O grande ponto dessa obra é tentar fazer essa mistura de fofura com violência como se fosse algo super diferente e criativo, sendo que não é. É bem vergonha alheia ver umas personagens com design feito para ser fofo agindo como psicopatas. Fica difícil levar a sério o que está acontecendo, principalmente porque cada uma desse elenco se resume a um traço de personalidade. Ou são fofas, ou são tímidas, ou são super companheiras, ou são sádicas. É tudo plano pra caralho. Se fossem só esses os problemas, provavelmente nem estaria aqui, mas tem coisa pior. Primeiro, a arte e a quadrilização no geral me irritaram, especialmente no início, mostrando as interações das personagens. As páginas eram muito poluídas, com balões por cima dos outros em pequenas separações que enchiam o espaço com informações inúteis. Esses momentos simples, antes da merda acontecer, deveriam ser uma leitura leve, mas não é porque a distribuição de falas é sem nexo. Segundo, é um Yuri Bait. Seja lá qual for o motivo para isso, o autor ou autora achou que combinaria muito bem com e Battle Royale violento, uma pitada de romance lésbico. É como se estivesse atirando para todos os lados para ver se atraía algum público. Tipo, a Akane, como eu disse antes, é amarrada junto com a estudante terceirida, e essa estudante quer proteger ela a todo custo, ao ponto de começar a ter uns momentos esquisitos entre as duas, como se algo estivesse rolando, no meio de toda a treta com o resto das colegas. É totalmente jogado, mas fica pior ainda com o terceiro grande problema desse mangá, o twist do final. A estudante transferida era na verdade a irmã perdida da Akane. A sequência de eventos para essa revelação é cômica. Elas vão descansar normalmente e a Akane acaba vendo a sua irmã beijar uma das colegas do nada, sem explicação, o que a quebra já que ela estava começando a se apaixonar e achava que tinha um amor correspondido. A mulher que estava beijando a irmã, eu esqueci o nome das personagens, foda-se, percebe a Akane e revela que ambas são irmãs. Por algum motivo, a irmã da Akane decidiu contar para essa Rando, mas não para a própria irmã. Ou seja, durante 8 capítulos foi desenvolvido um romance Yuri nas entrelinhas entre as duas personagens para do nada ser revelado que elas eram irmãs. É muito estranho. Mais ainda quando é revelado que essa mina que a irmã estava beijando por nenhum motivo é a criadora por trás desse jogo todo. O jogo também é mal explicado, só fala que ela criou e foda-se. E fez tudo isso por ciúmes da irmã da Akane. Ou seja, a motivação de uma matança desenfreada entre adolescentes inocentes foi motivada por ciúmes e por uma relação de irmãs completamente confusa. E para piorar, a irmã da Akane morre e anos depois volta como se nada tivesse acontecido, para reencontrar a protagonista. Nada nessa porra faz sentido. Shoji Kako não me incomoda como outros mangás dessa lista, porque eu já vi muito moe merda, e muito Battle Royale merda, mas esse é unicamente mal escrito, é uma bagunça, e não tem a desculpa de ter sido cancelado nem nada, que nem outros aqui. É só ruim. Você provavelmente já ouviu falar do Gonogai. Ele esteve envolvido na criação de dois dos mechas mais influentes da história do gênero, Getter Robo e Mazinger Z, e eu mesmo nesse vídeo já citei quando falei de Cute Honey. Além deles, também criou a sua obra mais famosa, Devilman, que recentemente recebeu uma reimaginação pelo Yuasa. No entanto, não se engane, esse cara não vive apenas de obras-primas como já foi demonstrado anteriormente. Junto a Cute Honey, Fullmetal Lady é mais uma das suas atrocidades, resultados de violência gráfica mal utilizada e uma grotesca obsessão por conteúdo sexual. A principal característica do mangaka é a violência gráfica. Em Devilman mesmo funciona muito bem, mas em Fullmetal Lady é uma bagunça. Basicamente a Terra estava normal, até cair umas esferas de metais do céu vindas do espaço, sendo elas vivas e guardando vidas alienígenas. Uma pessoa encontrou uma dessas esferas e se fundiu com a vida que estava presa dentro, resultando num demônio que percorre o planeta buscando matar um recém-nascido que acreditam ser um tipo de novo Jesus. Até aí não tem nada demais, mas as coisas começam a degringolar muito, mesmo tendo pouquíssimos 5 capítulos. No segundo capítulo, a gente é apresentado para uma moça que decidiu nadar pelada na piscina tranquilamente, e repentinamente o sol, ou uma esfera, até agora eu tô confuso do que foi, começou a brilhar em direção à personagem e ela simplesmente desmaiou queimando na água e foi engravidada por essa luz. Não fosse isso o suficiente, no mesmo capítulo rola um time skip apresentando a verdadeira protagonista da história, Mayu, que era uma dançarina normal que andando por aí encontra uma criança pelada e a salva do demônio já citado antes. Depois desse momento, a criança joga uma esfera na mulher e essa esfera se molda no formato de um pau.
que atravessa o estômago da moça, faz ela gozar e a dá uma armadura especial que a transforma numa guerreira foda. E esse é o problema desse mangá. O Go Nagai acordou num dia muito animado e decidiu fazer um universo que girasse em torno de pirocas sendo catalisadores de poderes para uma mulher lutar com um demônio. E é mais absurdo ainda o fato dessas pirocas virem de uma criança, que é considerada a segunda vinda de Jesus. Não existe o menor respeito nessa porra. A moça acaba adotando essa criança e ele explica ser filho de alienígenas. Pelo que eu entendi, o seu nascimento se deu por um acidente na nave que espalhou várias das esferas com vida e assim chegou até aquela mulher aleatória. É meio confuso, o Go Nagai não se esforça muito em explicar bem. Na verdade, ele não se esforça muito pra nada. Eu não sei se deu algum problema na produção, o mangá foi cancelado ou qualquer coisa do tipo, porque ele termina assim em final. A mulher derrota o demônio graças à armadura, mas ainda faltam outras esferas para serem recuperadas. Mas fica por isso. É uma das experiências mais esquisitas que eu já tive, apesar de ainda não ser o pior mangá do Go Nagai nessa lista. Como eu disse no final do tópico anterior, Fullmetal Lady ainda não era o pior mangá que o Go Nagai já escreveu, porque ele tem em sua vasta bibliografia o infame Iron Virgin Jun. Só por esse nome já dá para imaginar que vai ser mais uma aventura sexual maluca escrita pelo autor, e realmente é. É uma das premissas mais imbecis que eu já vi, acho que eu já disse isso nesse vídeo várias vezes. É sobre a Jun, uma garota de coração puro que ama treinar diversas artes marciais e é de uma família rica, que em seu aniversário de 18 anos decide que ela precisa se casar com alguém para os ajudar. Porém, a Jun não se interessa por nenhum homem e muito menos em sexo, inclusive recuando contra investidas agressivas de alguns homens graças à sua força. E resumidamente, o mangá inteiro é sobre a protagonista fugindo dos homens que sua mãe e sua tia mandam à força tentarem tirar sua virgindade. Não é essencialmente problemático fazer uma história sobre sexo, se você vai querer dizer alguma coisa com isso, o que não é o caso do Go Nagai. Não tem nada nessa porra, é só a garota fugindo de estupro, ficando pelada a todo momento pra mostrar o corpo sarado, enquanto a tia transa que nem uma ninfomaníaca. Tem um momento inacreditável dessa coisa, que é quando a tia captura ela e o Krata, o mordomo amigo da Jun, para aprender e a forçar um estupro para que ela aprenda o prazer do sexo e passe a precisar dele para viver e assim se case. Queria viciar ela, mas antes que a virgindade dela pudesse ser tirada, aparece o Amenhotep para salvar ela. O pai da Jun, o único ser normal da família, decidiu se fantasiar de faraó para salvar filha. É completamente aleatório. No geral, a maioria das tentativas de estupro são tratadas como piada ou com despretensão, principalmente porque a Jun mantém intacta a pureza que é a sua principal característica, junto com o mordomo que também é puro e o único homem que ela suporta. Outro momento dessa magnânima criação é após Jun fugir com Krata para procurar por um marido e acabar de encontro com o Conde Drácula, o Satã em pessoa, que é simplesmente o Asuka de Devilman, que acaba também prendendo a Jun, mas pela pureza a liberta. O Akira também aparece como ajudante dele, mas é válido destacar que são versões distintas do Crybaby, já que são os personagens da obra original, que era a única versão na época. É esquisito porque a participação deles é só fanservice, não muda nada nos personagens estar ali e nem na história. Eu poderia dizer que é a única coisa decente que o mangá tem, já que eu gosto dos personagens, mas é realmente inútil. Outro detalhe importante é que a mãe da Jun, que é a Tormenta, tem a aparência de um demônio porque sim. É normal o Go Nagai não ligar muito para explicações dos seus mangás, mas dessa vez ele nem se esforçou. A vilã suprema é retratada como um bicho feio, enquanto a Jun pura tem o corpo ideal de mulher. São vários contrastes básicos simplórios que ele faz. Além de ter esse caos sexual e violento ao longo dos capítulos, é tudo raso. Tem que se esforçar muito para conseguir tirar alguma coisa de Iron Virgin Jun. É uma experiência nojenta. O momento mais aceitável foi a conclusão em que a Jun perde a virgindade com Krata, que ajudou ela o tempo todo. E felizmente o Go Nagai ainda tentou dar um tom de poesia pro sexo deles, ligando a como foi o nascimento do Krata em um barco no meio do mar, apesar de ser estranho e não funcionar muito bem. Se tem um mangá que vocês definitivamente não precisam experienciar na vida, é esse. Taju Jintaku Kanojo é um mangá que em algum momento vai ser adaptado para anime. É a cara de um anime de temporada genérico com uma pitada de maluquice que torna ele mais idiota ainda. Narita é o protagonista, que se apaixona pela Tsubasa, uma garota aparentemente normal, que o aceita, mas revela ter múltiplas personalidades e que ele terá que conquistar cada uma delas. É uma obra estranha pela mistureba que faz. A arte é a mais barata possível, com trejeitos da comédia romântica que você vê normalmente, sem nada de especial, e o mesmo vale para as personagens.
mas tem essa questão maluca de múltiplas personalidades, que não é um simples TDI, é algo literal. Tem um flashback da personagem e mostra que ela é resultado de um experimento que juntou várias crianças diferentes em uma só, as colocando em um só corpo como personalidades distintas. A Tsubasa é a personalidade base, a Hibiki é a personalidade durona, a Riko é a personalidade masculina, era o único garoto, e a Shizuko é a personalidade nerd. Praticamente cada capítulo se baseia no protagonista dando um jeito de conquistar a garota. A Hibiki ele conquista indo treinar com o mestre foda e com o urso, que é um humano transformado também. A Riko ele conquista com crossdressing, o que eu achei até meio desrespeitoso. Para conquistar a personalidade masculina, ele se veste de mulher e foda-se. E a Shizuko, ele conquista tirando uma nota melhor que a dela na prova. E nesse capítulo é revelado mais uma bizarrice. Existe outra personagem com múltiplas personalidades que ajudou o Narita a ir bem na prova e ficou à frente dele em nota. Essa é considerada uma falha. O nome dela é Brain. Sim, a personagem inteligente que se chama literalmente cérebro. E a outra personalidade dela é a Power, uma personalidade com um físico forte. É muito idiota. O problema desse mangá é que além de tudo ser raso, óbvio e bem banal como esses nomes, ele apresenta esse contexto científico que criou essas duas personagens e o urso que eu mencionei antes, e deixa por isso mesmo. É algo que você tem que aceitar. É mal colocado porque o resto da obra é um roncon normal, mas tem essa anormalidade que conflita com o tom restante e torna a leitura esquisita. Parece que tá faltando algo e parece que o cara que estava escrevendo não sabia o que queria. E de fato tá, porque o mangá tem 11 capítulos e o último é uma luta entre o Narita e a Power, que ele ganha. Essa luta aconteceu porque a Brain Power tá apaixonada por ele e quer competir com as outras, mas o mangá termina em aberto. E não é como se tivesse sido cancelado nem nada, só termina em aberto mesmo. Tá como concluído, mas não tem conclusão. Muitas experiências que eu tive para fazer esse vídeo são inúteis, mas essa supera. O mangá é de romance, apresenta várias personagens que precisam ser conquistadas e uma para rivalizar com essas e não fecha porra nenhuma. Não faz sentido. Eu nem acho que seja tão justo estar nessa posição porque tem coisas mais ofensivas, mas é um mangá tão idiota que é compreensível também. Não faz sentido. Simples. Kiriko Kill é mais um dos vários mangás gore que se encontram nessa lista. É muito fácil fazer merda com violência gráfica quando você não usa de forma consciente. Essa obra tem todos os meus problemas com esse gênero quando mal executado. Conta a história de uma garota que vai trabalhar normalmente numa empresa aparentemente comum, honrando a sua mãe que estava doente, mas que do nada entra numa série de assassinatos causados pela fantasma Kiriko, que é um bicho esticado todo esquisito. Se tem algo que eu posso elogiar no mangá, é a arte. Não que ela seja boa, mas para a média de mangás dessa lista tá um pouco acima. Pelo menos tem alguma tentativa de detalhe no que está sendo desenhado e a Kiriko tem um visual realmente medonho. Mas é só isso, o resto é muito superficial e realmente parece ser feito por um adolescente viciado em creepypasta que pensa que botar sangue jorrando para todo lado é maduro. O autor sequer tenta desenvolver a relação da protagonista com os novos colegas de trabalho, que levaria um choque maior com os twists macabros de que o presidente é ligado à Yakuza, um dos colegas dela é um pervertido assediador e tem um bicho querendo matar todo mundo porque a empresa só fazia merda. Se existisse, até teria algum impacto, mas como não existe esse desenvolvimento, não tem como se importar com nenhuma das mortes ali. É realmente apenas baseado no quão gráfico é a violência e nada além disso. Eu nem consigo lembrar do nome dos personagens. Os colegas dela são maus porque são maus. O vilão que controla a Kiriko quis matar eles e quer mudar o Japão com esses assassinatos por justiça. Numa vibe Light Yagami, distorcida e mal feita. É tudo plano, barato, porque nos poucos momentos que os personagens tiveram algum background foram ruins. O vilão principal estava diretamente ligado com a irmã do amigo da protagonista, que tirou a própria vida por um sentimento de culpa da morte de seus outros colegas, enquanto na verdade o responsável era justamente o vilão. Esse twist era para ser chocante, mas não é porque não existe nenhum indício prévio de que vai acontecer. O cara só surge, explica o passado todo e revela essa informação nova. É feito da maneira mais expositiva e preguiçosa possível. O background da protagonista se resume à mãe doente e ter o sonho de viver em Tóquio. Nem tem alguma ligação com o mistério pelo menos. É só jogado. A Kiriko, apesar de ter uma aparência medonha, tem a profundidade de uma creepypasta. 2 dos assassinatos cometidos a membros da empresa foram encaminhados por uma moça que sofria com os assédios de ambos, através de um site. Tudo bem que o bicho é controlado pelo humano vilão, mas eu acho muito ruim o meio para isso ser virtual, porque quebra o místico misterioso por trás da estética que a Kiriko possui e se banaliza. O autor do mangá fez outros mangás, todos gores, com exceção de um mangá de spot que não tem nenhuma informação sobre. Inclusive, Kiriko Kill é a sequência de uma outra obra anterior com a mesma personagem, mas aparentemente sem nenhuma conexão nas histórias, até porque não é como se a história fosse tão relevante assim.
Kiko Kill termina com o cliffhanger do vilão prestes a matar o Imperador, dando a entender que ele dominou o mundo, e é isso. Esse é o final. Eu comecei a odiar mangás que concluem com o vilão vencendo ou o protagonista morrendo por causa dessas minhas experiências. Sempre é usado da maneira mais boba possível. Ele vence porque ninguém tem chance contra ele, e é isso. Não tem nada por trás, é só um pano de fundo pra gore. Apesar de eu ter me incomodado muito com esse mangá por ter tudo que eu mais odeio nesse subgênero, eu não sei se ele entraria realmente nos 30 piores que eu já li, porque é só mais um gore mal feito, é o que mais tem por aí. Inclusive o próprio autor deve ter obras mais ofensivas do que essa. Dito isso, é uma merda mesmo. Do Retry é mais uma tentativa falha de um bom mangá de esporte, nesse caso de boxe. É mais uma obra com sequelas dos efeitos de Battle Shonens e mais uma das várias esquecidas da Shonen Jump nos últimos anos. Do Retry conta a história do Aozora, um garoto que era filho de um grande lutador de boxe que foi recrutado para a Segunda Guerra e o deixou junto com sua irmã. Ainda durante a guerra, em meio a um dos bombardeios dos Estados Unidos, os dois irmãos perderam tudo e começaram a passar muita dificuldade, até sua irmã contrair tuberculose e ele ter que arranjar um jeito de pagar o seu tratamento, sendo esse jeito o boxe. Esse mangá é sobre uma criança underdog lutando contra pessoas muito maiores do que ele e vencendo. O protagonista tem uma personalidade forte, é confiante e ganha na força de vontade, como a maioria dos personagens principais de Battle Shonen, mas dessa vez é extremamente forçado. Ele não tinha nenhuma consciência de como lutar, até porque era uma criança, mas em pouquíssimos capítulos ele ganha corpo e começa a bater de frente com adultos que passaram anos treinando, e você tem que aceitar que é devido ao seu forte coração. O fato dele ter sido contratado por uma moça que participa de uma associação de boxe secreta já é extremamente difícil de aceitar. Ele foi contratado simplesmente por ter um forte espírito contra alguns adultos que ele encontrou no caminho. Tudo se resume ao grande espírito que o Aozora tem. Ele vence as lutas apenas assim, sem um treino longo e sério, sem aprender técnicas diferenciadas de boxe. Não, ele simplesmente se torna bom no boxe porque teve força de vontade de apanhar pra caralho e se levantar. Ele apanha muito, passa mais tempo apanhando do que batendo. É muito preguiçoso e torna qualquer emoção que eu poderia sentir com a obra impossível. Se ao menos ela se rendesse completamente ao fantasioso, eu aceitaria mais. Mas não, fica no meio termo entre ser um mundo normal, mas ter anormalidades. Como um outro moleque que aparece na história, que luta e tem um braço gigante enquanto o outro é normal. A explicação? Ele ficou preso durante o ataque e ficou horas cavando e a mão usada para cavar ficou permanentemente musculosa por conta disso. Essas explicações são muito infantis. Evidentemente, existe uma grande inspiração em Ashita no Joy, pelo fato de ser um pobre fudido que saia brigando por aí, que consegue se tornar um profissional de boxe e tem como característica esse grande espírito. Mas por não conseguir tornar crível a evolução do protagonista, é uma história sem força. Em um certo momento, o pai dele reaparece também, com sequelas mentais da guerra. Então o Aozora tem que lutar contra ele para o ajudar, e é a luta mais inacreditável do mangá. Uma criança que mal começou a lutar boxe bate de frente com um campeão fodão. Tem até um quadro que eu acho que foi inspirado no quadro do Baki do Yujiro se encarando. É intancável. O único elogio que eu realmente posso fazer para Do It Try é para sua arte, que não é exatamente boa, mas mostra uma evolução por parte do autor, que tem um mangá mais à frente na lista tenebrosamente feio. Nesse mangá, ao menos é mais detalhado em certos momentos, apesar do traço ser inconsistente, mas em algumas partes me lembrou bastante Ippo, na maneira como a ação e os movimentos da luta se comportam e são desenhados. Imagino que tem uma nota tão baixa assim porque todo mundo se irritou com o quão preguiçosas eram as explicações e o quão ilusório era todo esse cenário de vitórias do Aozora, além de ser basicamente uma mistureba de influências de mangás de boxe sem muita personalidade que ainda por cima foi cancelado. Eu conheci esse mangá exatamente na época em que começou a ser lançado. Chamou a atenção por ser da Shonen Jump e feito pelo assistente de Black Clover. No entanto, foi cancelado no mesmo ano e os motivos são bem evidentes. Majou no Moribito se passa num mundo que existem malignos, monstros que perseguem os humanos e são combatidos pelas bruxas. Os personagens são o Fafnir, o guardião da bruxa Manasfa, que residem na cidade de Berne. Fafnir e Manasfa acabam fugindo da cidade pois as bruxas desde que nascem estão destinadas a serem mortas depois de uma certa idade, pois o seu poder advém de sementes do mal que podem vir a se transformar em malignos. O objetivo de Fafnir é fazer com que Manasfa e outras bruxas possam ser humanas normais. Algo que fica escancarado nesse início é a semelhança que tem com Shingeki. Beren é uma cidade completamente rodeada de muralhas para se proteger dos malignos, que são monstros gigantes. Além disso, Fafnir, o protagonista, perdeu os pais e a irmã em um ataque desse monstro que não pôde ser protegido e deixou várias vítimas. Também dá para forçar uma semelhança se ligarmos à maneira como são encaradas as bruxas e titãs, já que os titãs em Shingeki são inimigos, mas se tornam armas usadas contra os próprios
Em Majou no Moribito, os malignos são inimigos, mas são fonte do poder das bruxas também. Eu não sei qual foi o motivo exato que levou as pessoas a odiarem tanto o mangá, mas eu chuto que é essa falta de originalidade. O fato de ser mais uma obra retratando o preconceito com bruxas também não colabora, fora outros jeitos de Battle Shonen perceptíveis, especialmente no protagonista, com um passado triste e senso de justiça, querendo acabar com o status quo do seu mundo. Fafner não tem muito mais do que isso. Durante o enredo, eles são perseguidos por alguns malignos e por pessoas que estão atrás da bruxa, mas não tem uma luta que te brilhe os olhos. Quando se quer fazer um Battle Shonen, precisa executar bem a sua estética. Fazem parte dessa estética personagens com personalidade forte, convicção e motivações boas, com alguma originalidade que os torne únicos. O sistema de poder também é essencial, pois é o que vai tornar as lutas interessantes. E por último, a arte naturalmente tem que possuir um traço carismático e que o diferencie dos demais. Mas o Bito não tem nada disso. Como eu já falei, os personagens não possuem muito além de um objetivo fixo. Não existe desenvolvimento direito em algo no visual ou nos poderes que atraem as pessoas. As bruxas possuem poderes comuns de bruxa, elas soltam magia e é isso. E o Fafner é um guardião que luta bem com espadas. É complicado tirar coisa disso. E para completar, a arte é bem qualquer coisa, fora o resto dos personagens secundários que também são esquecíveis. Tem uma dupla de personagens composta por um guardião e uma bruxa que também querem ir contra a tradição, mas é rápido e não muito diferente do que a gente já viu nos protagonistas, então esse encontro não agrega profundidade para os personagens que você acompanha. Enfim, como eu disse, a obra foi cancelada. Nesse caso, não foi de final aberto, tiveram que fazer um time skip de 5 anos com uma conclusão rápida. O autor criou um anel de renascimento que suprime a semente maligna nas bruxas como justificativa para que consigam viver como humanas, e assim todos ficaram felizes para sempre. Não vou o culpar por o final que ele foi obrigado a encurtar, mas é realmente um nada completo. Apesar de ser realmente um Battle Shonen abaixo da média, não entendo por que as notas são baixas ao ponto de estar nesse top 10. Nem sei se deveria estar entre os 30. Falta originalidade e fundamentação nos seus elementos, mas vai tenebroso. Nesse vídeo eu já comentei sobre um Battle Shonen de exorcismo, e agora na reta final aparece mais um, e muito pior. Bone Collection conta a história do Kazami, um exorcista medíocre que só se tornou exorcista porque nasceu numa família de exorcistas fodas. Ele é o fracasso. Na escola ele fica pensando mais em mulher do que em exorcismo. Num dia, ele acaba encontrando a Pyra, com aparência humana mas que na verdade é secretamente uma yokai, que foi ao mundo humano com o objetivo de se tornar uma humana, por não aguentar mais a chatice do seu mundo. O medíocre Kazami aceita ajudar ela porque é um imbecil que só pensa em peito e bunda, e tem a habilidade proibida de roubar poderes do yokai que tocar. Para Pyra virar humana, ele precisa tocar nos 300 ossos do seu corpo, que concedem diferentes poderes, com a promessa dela se casar com Kasami. Eu odeio esse protagonista, é um dos personagens que eu mais odeio nessa lista, ele é tudo que eu odeio. Um moleque fracassado, pervertido, que sangra por qualquer coisa e faz tudo por peito. É ridículo e em nenhum momento evoluiu o suficiente para eu começar a simpatizar um pouquinho pelo menos. E a Pyra também é outra personagem que eu odeio, uma yokai transformada num corpo de garota colegial, é a coisa mais anime possível. Através dos dois fica evidente um dos grandes efeitos de Bone Collection, que é não saber se quer ser comédia ou se quer ser sério, se quer desenvolver uma relação real entre esses dois ou se quer só ficar brincando com as esquisitas particularidades de cada um. Uma hora tá tendo um momento sério, tipo o amigo dele que morreu pelo uso da técnica proibida de yokai, e na outra o irmão do Kazami tá apaixonado pela Pyra e é usado como banquinho por ela. Uma hora o rei yokai vilão supremo do mangá tá sendo intimidador, e na outra ele vira um merda figurante do casamento dos dois protagonistas. Oscila muito, e essa arte de bosta também não ajuda. Já tá até repetitivo eu xingando a arte de cada um desses mangás, mas meu Deus, essa dá raiva demais porque é torta, nenhuma das cenas de ação são legais e possíveis de se levar a sério porque o traço é besta, exala a mediocridade. E vendo um foda que eu dei agora, na primeira aparição era pra ser foda, mas não dá com esse traço horrível, é só cômico. Outro dos meus problemas é com o sistema de poder, que nem dá pra chamar de sistema porque mal tem regras. Porra, a habilidade do personagem principal é sem esforço roubar qualquer habilidade que seja conveniente pra ele derrotar o vilão da luta. É literalmente qualquer poder que sai da Pyra. Qual a graça disso? Me lembrou muito o poder do protagonista de Gachakuta, que também é bem conveniente, mas é muito pior. Esse mangá é uma ofensa pros yokais, um dos elementos mais atrativos da cultura japonesa. E adivinhe, não tem final. Na verdade, tem final, mas não tem. Aquele negócio de precisar dos 300 ossos para ela finalmente se tornar humana é ignorado porque, porra, só tem 15 capítulos, não teve tempo direito para isso. A grande luta com o Rei Yokai é estúpida e acaba com do nada o casamento dos dois. Um dos poderes do osso da Pyra foi o Sternum Bone Wedding, que criou uma sala de casamento completa para eles se casarem. Eu tô falando, cara, é a coisa mais conveniente possível. Cria literalmente o que o autor quiser.
Aí rola um timeskip de 5 anos que mostra os humanos e yokais unidos, com Kazami e a Pyra trabalhando no turismo exorcista. E pra piorar mais ainda, a imagem dos yokais, agora ao invés de demônios, a maioria são os bichinhos fofos. Ou seja, tem conclusão, mas ela pula basicamente toda a premissa. E até onde eu sei, não foi cancelado. Só decidiram que deveria acabar assim. Bone Collection é tenebroso o suficiente para merecer estar em oitavo? Talvez não, mas é irritante como todas nesse top 10. Inclusive, é do Jun Kirarazaka, mesmo autor do Do Retry que eu tinha citado. Então realmente, a arte dele melhorou com o tempo, mas continuou fazendo merda. Nessa lista é possível perceber diversos padrões dos animes citados. Vários seguem o mesmo formato feito de maneiras muito parecidas e sempre mal executado. Revenge Game é mais um caso de mangá sobre vingança, terror e mistério no death game na vibe de Danganronpa, só que esse é especificamente mais fútil. Revenge Game é sobre vários adolescentes presos na casa de Sayonji. Um de seus colegas sofreu bullying de todos os presentes, menos a protagonista Matsui, na qual ele era apaixonado, mas ignorou como todo o resto da turma os assédios que o rapaz sofria. O objetivo do jogo é matar cada uma das pessoas que causou mal para a vida de Sayonji, cada um morrendo durante a manhã. A primeira coisa que já me deu desgosto nesse mangá é a arte. A maioria dessa lista realmente tem uma arte ruim, mas essa nem é necessariamente por ser mal ilustrada apesar de ser, e sim por não combinar nem um pouco com o clima que o autor está querendo fazer. É um death game de vingança com esse traço de um mangá show escolar, só que sem os brilhinhos característicos. Eles completamente tornam o que já é fútil, mais fútil ainda. Eu odeio bullying em quase todas as vezes que eu vi ser usado, como recurso narrativo em uma obra, porque é sempre um negócio irreal e exagerado para tentar forçar empatia, que nem é nesse caso. Todas as pessoas fizeram coisas horríveis pro cara durante anos e ninguém fazia nada. Não existia uma alma bondosa naquela escola. Até mesmo os professores assediavam Sayonji. Acreditar nisso é impossível, então o principal motivo que move o vilão da história já é uma merda e quebra sua leitura. Outro problema que não colabora com qualquer possibilidade de levar a sério o que está acontecendo é justamente Sayonji, com a personalidade mais rasa possível de vilão Ed. Até a aparência é a mais estereotipada possível, um nerd do mal. Além desse desastre no vilão, o resto do elenco obviamente também é um desastre sem nenhum pingo de tentativa de profundidade para fazer com que pareçam humanos. Existe uma forma seguida nesses 8 capítulos. Cada um deles começa com a Matsui interagindo com outros colegas, tentando entender o lado deles nessa história de bullying, e o capítulo termina com esse exato mesmo colega morrendo, depois de você ver a historinha triste dele. É deprimente. Uma das coisas que eu mais odeio em drama de anime é essa maneira superficial de estruturar, decidir desenvolver o personagem, que vai matar apenas instantes antes disso acontecer, para o choque ser mais imediato. O mangá quer que você sinta um pouco de empatia pela Ikumi durante a conversa com a Matsui, mas não dá porque ela bulinava o cara só porque ela era apaixonada por um garoto que também bulinava ele. É um dos motivos mais imbecis que eu já vi pra bullying em anime e mangá. Aí tem o Kakita, que é o garoto que promete proteger a Matsui de tudo isso, mas na verdade era um esquisito que tirava foto de crianças em situações vulneráveis para usar contra elas e se revela um maníaco. Foi do extremo de ser o príncipe encantado da protagonista para um sádico. Esse extremismo é mais uma das características sempre presentes em mangás desse tipo, que é uma merda. Outra problemática na estrutura desse troço é que o autor é viciado em plot twist. Cada um dos personagens com seu backstory e morte no final do capítulo tem um twistzinho, seja na personalidade, seja na verdade por trás da história do bullying, como já demonstrei antes. Mas o pior de todos é o plot twist do Ikeda, que era o único normal dali junto com a Matsui. Do nada, durante seu joguinho é revelado que os pais morreram no seu aniversário e o assassino foi ninguém mais, ninguém menos do que o pai do Ikeda, o garoto bonzinho que ela gostava. Nossa, twist foda, ninguém imaginaria que mais uma vez o autor ia fazer o twist mais extremo possível e que não leva a nada, porque no fim ela decide não matar ele por vingança, morre, o Sayonji mata o Ikeda também, mas o plot twist, ele não morreu de verdade, e plot twist, ele tinha uma faca escondida pronta pra matar o Sayonji. Nada faz sentido nesse final, é twist em cima de twist e no fim todo mundo morre. O Ikeda morreu, a protagonista morreu, o Sayonji morreu, qual que é o ponto da merda da história? Revenge Game só tem 8 capítulos, e mesmo assim conseguiu me irritar muito, porque puta que pariu, ele escala num nível ridículo no final, e pra piorar é com essa arte de merda, puta que pariu. Adivinhe de quem é esse mangá? Quem escreveu Salácia? Ele, o maior de todos, o Idea Factory dos mangás, Gonagai com o seu poker de mangás merdas. Esse é o seu mangá com a pior avaliação no mal, mas eu particularmente acho Iron Virgin Jun bem mais torturante do que esse aqui. Vocês não têm ideia do quão deprimente é ler os 3 mangás dele nessa lista, ainda mais que eu decidi ler todos no mesmo dia, em sequência. Chegou num ponto que eu desisti de tentar. Salasha é um ente que nem os outros, mas com o diferencial de também ser um mecha dessa vez.
se passa num futuro distante em que o Polo Norte derreteu e toda a Terra ficou submersa, dividindo a humanidade em duas espécies: aqueles que decidiram morar nas cidades abaixo do mar e aqueles que se modificaram geneticamente para se adaptarem à vida no mar, os Dugongs, que são humanos com aparência de animais marinhos. São muito feios. Então, ambas as espécies vivem em guerras constantes, já que os Dugongs se alimentam dos outros humanos. E nesse contexto, os humanos normais criam uma sereia robótica para os defender, a Salácia. A primeira coisa que esse mangá me lembrou muito foi Darling in the Franxx. Não necessariamente por essa sinopse que eu acabei de dar, mas pelo fato de que para o robô ser dirigido, é preciso duas pessoas. Os escolhidos são um garoto e uma garota que ficam numa cabine super apertada, usada como uma desculpa perfeita para o Nagai enfiar o seu Eit tão amado. Para ser justo com esse mangá, dá pra dizer que ele possui a melhor arte dos quatro de longe, até por ter sido lançado anos depois dos outros, então naturalmente o autor melhorou muito nas suas ilustrações. Realmente possui alguns painéis legais desse robô lutando com os Dugongs, que são sempre uns bichos gigantes. É como se fosse uma luta de mecha contra Kaiju no mar. E o design da Salácia é bem decente também. Dito isso, é a única qualidade que eu posso apontar. Uma das coisas que mais me incomodou na minha experiência é a quantidade grande de texto que tem. Tudo bem que são 3 capítulos, o terceiro é dividido em 2. Então realmente precisaria concentrar muito conteúdo neles para criar algo. Mas o problema é que o texto é praticamente inútil. O Gonagai tenta formar uma falsa ciência que é muito chata, e para piorar, os diálogos dos personagens também são chatos, porque os personagens nem têm personalidade direito. O Uchi e a Marin, os dois pilotos principais, se resumem a esse constrangimento de terem que ficar pelados e apertados na cabine, ou o constrangimento de ambos vestindo roupas apertadas e que claramente não foram feitas para a idade deles. Acontece um time skip após o segundo capítulo para o grupo desenvolver um novo modelo da Salácia, e volta com vários modelos para formarem um exército para a batalha final. Logo, apresentam novos pilotos, mas esses pilotos têm menos personalidade ainda. Uma das coisas que eu mais gosto nos mechas que eu assisti é que vários utilizam o ato de pilotar o robô como amadurecimento para os seus personagens, e também para criticar a dependência dos adultos de confiar em seus problemas aos mais jovens. Salácia não passa perto de ter algo minimamente aprofundado assim. É como se fossem robôs e não humanos. E claro, esses pilotos aparecem pelados também. Tem uma cena deles brincando que podem ver as partes íntimas um do outro. O Gonagai deve ter achado isso o ápice do humor. Pra piorar tudo que eu falei, mais uma vez que nem Fullmetal Lady, essa porra de mangá não tem conclusão. Termina com um cliffhanger maior ainda, porque esses capítulos insuportáveis foram para preparar o terreno para o grande confronto entre o chefão dos Dugongs e o novo exército de mechas dos humanos. Termina com ambos os lados indo para a guerra e não continua. Parece que o Gonagai fazia essa merda de propósito, porque não foi cancelado e na data de lançamento ele já era um autor relevante o suficiente para poder lançar qualquer merda que iam aceitar. Então não tem explicação. Enfim, mesmo com os mesmos problemas de sempre, eu realmente acho que é melhor que Iron Virgin 1 e melhor que Fullmetal Lady também. Não sei por que tem a menor nota dos três, talvez por ter pouca gente que tenha dado nota. Enfim. Build King é o mangá serializado mais recente do Mitsutoshi, autor de Toriko, que para quem não sabe, foi preso por prostituição infantil no início dos anos 2000 e mesmo assim continua até hoje podendo lançar mangás porque o Japão é um país de merda. Enfim, o meu primeiro contato com Build King foi em 2020, justamente quando começou a lançar, porque eu tinha achado verdadeiramente interessante. O mangá tem como foco dois carpinteiros, Tonkati e Irenga, que vivem isolados numa ilha cheia de monstros construindo diversas estruturas, após terem sido treinados pelo mestre carpinteiro Shovel. Sim, o nome do cara é literalmente pá em inglês. O autor tava com preguiça de ser criativo. O sonho dos dois é de se tornarem construtores fodas que fazem Build Kings, as maiores construções do mundo. Foi uma das obras mais cansativas de ler. As páginas não chegam a ser poluídas, mas por algum motivo me davam dor de cabeça. Talvez pelo fato dos personagens se resumirem a um traço de personalidade e a proposta ser ridiculamente básica. Eu amaria um slice of life focado em carpintaria, um drama sobre carpinteiros, qualquer coisa, mas o carpinteiro underdog que quer se tornar o rei dos carpinteiros, que é basicamente a premissa do mangá, é muito qualquer coisa. É a fórmula padrão de Battle Shonen aplicada da maneira ruim. O mangá foca mais em aspectos fantasiosos do que se aprofundar mais nas construções em si, nas diferentes profissões, já que além de carpinteiros, aparecem arquitetos e designers ao longo do mangá. O protagonista tem literalmente um martelo que fica gigante. Me lembrou até o martelo de 10 kg falso do Sop. Existe um conceito de vigor que é usado como explicação para os humanos conseguirem construir tantos projetos absurdos e megalomaníacos, podendo manifestar esse vigor e moldar como querem. E o mais absurdo de tudo, os vilões da obra são literalmente construções vivas. O autor achou super criativo fazer uns castelos gigantes que lutam. Tem literalmente um exército de vilões chamado de Satan Hill. Genial. O mais próximo de qualidade que Build King, além da ideia, base, sem a execução,
é a arte. Eu gostava do traço de Toriko e ele é bem próximo disso. Tem seu carisma. De resto, é um desperdício de potencial que tinha para ser um mangá interessante de carpintaria. Se o autor tivesse se esforçado mais para escrever, e também é uma existência inútil, porque só tem 25 capítulos e é acelerado porque eu acho que ninguém gostou dessa coisa. Eu não sei porque deram a oportunidade pra um cara desses fazer mangá ainda. Karami Zakari foi, com grande folga, o mangá que eu mais tive dificuldade de ler. É o maior de todos, com 51 capítulos, e são 51 capítulos de pura devassidão sem propósito. Foca em um grupo de 4 adolescentes, que estando na puberdade, despertam interesse por sexo e se tornam viciados nisso, tendo encontros em 4 se masturbando e tendo relações entre si. Essa é a sinopse dessa porra. Não tem mais nada. São 50 capítulos desses doentes animais que não sabem conviver em sociedade, com os cérebros destruídos pela pornografia e ejaculando entre si. A relação de todo se resume a sexo. Depende de sexo, eles não pensam em nada além disso. Eu sei que na puberdade esses desejos se afloram, mas não significa que a vida das pessoas gira em torno disso. Porra, os caras fazem casa, no banheiro da escola, em todos os lugares. O mais recente deles é o protagonista, que é um otário. Ele é um otário porque fica só na punheta pra fora de mina pelada no celular. Depois a punheta vendo os amigos transando. Depois em sexo no VRChat. Ou sei lá que porra é aquela, no VR, na realidade virtual. O cara fica só de cantinho vendo sem coragem, porque no fundo é apaixonado por uma das garotas desse grupinho e fica puto com a situação. Mas também fica com tesão. O mais próximo de um plot que o mangá possui é o romance entre esses dois, que começa bem devagar, já que ele é um otário. Depois de um certo ponto começa a namorar, mas mesmo assim o cara não consegue praticar o ato por conta própria. E como esses adolescentes não conseguem viver sem sexo, a mina não aguenta e trai o personagem principal com outro cansado de esperar. E o pior, o cara agradece. O filho da puta agradece. A mina que ele passou o mangá todo amando, transou com o outro, cansada de esperar pelo filho da puta. E ele agradeceu porque esclareceu as coisas pra ele. Como assim esclareceu, cara? O cara foi corno, mano. E agradeceu. Além de tudo isso, posteriormente eu descobri que originalmente era apenas um doujinshi hentai de 3 capítulos que possuíam adaptações para live action e por algum motivo foi adaptado para 50. O mangaka original, obviamente, era um mangaka de hentai, então isso explica tudo. É só um hentai transformado em soft porn. Não quero mais falar sobre essa porra, foda-se. É uma versão ecchi mais leve de um hentai que não devia existir, não tem motivo para existir, que nem quase todos os mangás dessa lista. Merece muito estar nessa posição e talvez deveria estar até mais na frente, sinceramente. Galcuri é um mangá surpreendentemente bizarro, pela maneira como começa e pela maneira como termina. Eu sei que por eu estar lendo o mangá de uma lista de piores já deveria esperar coisas ruins, mas o salto que essa obra dá consegue ser anormal até mesmo para a média. Galcuri começa como sua típica comédia romântica com pitadas de ecchi provocativos, mas que nunca vai muito longe. Entre um garoto comum sem amigos que odeia Gyaros e acaba tendo que conviver com a Gyaro que ele mais odeia. Após seu pai falir, sair para arranjar dinheiro e coincidentemente deixar ele morando na casa do seu amigo, que coincidentemente é a mesma casa da moça que coincidentemente está morando sozinha no momento. Então, coincidentemente, ambos começam a ter que morar juntos por conta dessas desavenças do destino. Pra quem não sabe, Gyaros são basicamente um estilo de moda no Japão, mais comum entre adolescentes, que se caracteriza por roupas, maquiagens e atitudes mais ousadas e extrovertidas, feitas para chamar a atenção e desviar do comum. Com essa descrição, é bem óbvio porque o mangá ecchi provocativo tem como um de seus protagonistas uma Gyaro. Ela vai passar esses curtos 25 capítulos, era para ter mais se o mangá não tivesse sido cancelado, provocando o protagonista nerd e tímido. Até aí tudo bem. Realmente começa com cenas convenientes. A mais usada no mangá é dele limpando o quarto dos dois e em algum momento a moça se atirando sem querer pra cima dele e botando os peitos na cara. Ou de alguma forma o Kaji, o protagonista, conseguindo ver a calcinha da moça sem querer. Eu só lembro o nome dele, desculpa, não lembro o nome da moça. Se fosse só por isso, provavelmente nem estaria aqui. O que mais tem é mangá raso com esse tipo de conteúdo. Vários inclusive são adaptados e fazem sucesso. O problema é que vai escalando. Começa com calcinha, depois ela já começa a mostrar de fato as partes íntimas, começa a se jogar mais nele, de formas esquisitas, até que em um certo capítulo eles ficam presos no armário e nos próximos 3, 4 ficam tentando sair dele, com um grande detalhe, ela tá sem calcinha. Então os dois estão presos no armário super apertado, com o rapaz pressionando a dita cuja, fazendo com que ela enlouqueça, até que uma moça pega eles nessa situação e interpreta da forma que normalmente se interpretaria essa imbecilidade. Então saímos de um ente provocativo com calcinha para um sexo indireto. Se fosse só isso,
realmente seria muito esquisito, porque essa mudança drástica acontece de um capítulo pro outro. Mas logo após esse momento super esquisito e meio cômico, repentinamente a moça que pegou eles do armário aparece sendo molestada por dois malucos aleatórios no meio da escola por uns 2 capítulos seguidos até o protagonista perceber e ajudar. Era um mangá provocativo e do nada teve uma cena de estupro totalmente gratuita. E fica por isso, ela é salva e se apaixona pelo Kaji. Não é tratado como um grande trauma e problema naquela escola, simplesmente segue em frente com isso. E vira um triângulo amoroso entre essa nova garota, o Kaji e a Gyaru. É por isso que essa desgraça foi cancelada. O autor ou autora, sei lá o que é, transformou algo bobo feito para adolescente na puberdade em estupro. Tudo isso em apenas 25 capítulos, com no máximo 20 páginas. A maioria é curto, nem tentou desenvolver nem nada, só botou o estupro e o sexo no armário porque quis e foda-se. Inclusive, eu esqueci de mencionar, mas junto com aquelas provocações, uma das características do início desse mangá era justamente a limpeza, porque esse foi o motivo que atraiu o Kaji até a Gyaru. Quase todo o capítulo era sobre a limpeza com as cenas convenientes. Isso também é ignorado no final. É realmente como se fosse outra história. Tudo isso me pegou de surpresa porque realmente, olhando a capa, os gêneros, as tags do mangá, não parece que vai ser horrível. Por isso que eu me surpreendi tanto. Esse mangá definitivamente merece ser considerado o segundo pior dessa lista. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existe uma tendência de animes feitos no estilo de Danganronpa, com joguinhos mentais em que um número de pessoas competem para ver quem não vai morrer enquanto tudo é controlado por um mastermind que na maioria das vezes é um boneco fofo para contraste e quebra de expectativa barato. O Sama Game segue essa pegada de Death Game, Tomodachi Game também, de tempos em tempos surge um anime de temporada assim, e outros mangás também como vários que eu citei nessa lista. E Dead World Puzzle é um mangá exatamente nessa pegada. Danganronpa funcionou porque além de ter um estilo muito próprio, seja no visual dos personagens e dos cenários, seja na maneira caricata e absurda como agem, tinha jogos bem pensados, os trials do segundo jogo são incríveis. E é por isso que obras que tentam sugar o hype desse formato falham, eles pensam só em fazer algo que pague de inteligente, mas que na verdade não é nada. Dead World Puzzle começa já durante o jogo. O protagonista está conversando com a amiga e do nada começa a explodir cabeça ao redor deles sem entender o que está acontecendo. É literalmente do nada. Não tem uma construção da atmosfera, a relação dos personagens, de como era aquele local antes dessa anormalidade. Simplesmente começa a ter gore porque, tem sangue, é muito maduro, porque tem violência. Eu já tô cansado dessa porra. E com todo respeito, mesmo se existisse algum tipo de construção, seria difícil levar a sério por causa da arte. Eu já vi muito mangá mal ilustrado, mas puta que pariu, esse aqui é particularmente ruim. É inacreditável, não tem uma página que não tem um personagem com o rosto todo torto, sem detalhe. Chega a irritar. Outra coisa que já me incomoda desde o início é o protagonista Arata Kuroki. Ele é um light yagami mal feito. Tem todo o arquétipo de adolescente racional que se acha mais inteligente e superior a todos e ainda lembra um pouco em aparência. Em pouquíssimos momentos da história, nem sei se dá pra chamar disso, ele demonstra algum mínimo sentimento. Nem mesmo quando a amiga morre tem algo além de uns 2 quadrinhos dele lacrimejando. Foi feito pensando em ser idealizado por adolescentes que pensam ser diferentes e maiores do que os outros, mas são simplesmente estranhos. O bonequinho que é a versão da Shopee do Monokuma é bem ruim também. Não tem nenhum tipo de nuance ou algo na personalidade dele. É só como eu já falei, a tentativa de contrastar essa violência sanguinária com uma aparência fofa e animada. Mas o personagem sequer tem tanto destaque. Quando passam da primeira fase pro tal puzzle, da palavra morta, ele meio que some. O resto do elenco é horrível também. Todos os personagens do mangá são incrivelmente rasos e em nenhum momento demonstram algum resquício de humanidade que te faça acreditar que são de fato representações de humanos. Tem 2 cenas que encapsulam perfeitamente essa profundidade. A primeira é a dessa frase. Existe um provérbio. A curiosidade matou o gato. Mas não há diferença entre alguém que perdeu o seu senso de curiosidade e alguém que está morto. Isso foi dito logo após um dos participantes ter a cabeça explodida e essa esquisita ter tocado para ver como era porque ela é edgy, sombria. E para fechar com chave de ouro, tem essa frase completamente jogada para tentar fingir que o que está acontecendo tem alguma mínima profundidade ou algum tipo de crítica à sociedade. A outra cena é desse mano falando: pessoas não vão agir se tal comportamento não for benéfico para elas. É isso que me irrita nessa coisa. Todo mundo é frio e calculista, um ser racional sem sentimento, sem nenhum tipo de personalidade própria. São todos rasos. Outras obras como o Tomodachi Game, pelo menos tinham um elenco tão ridiculamente ruim que chegava a ser engraçado. Essa é só deprimente. Tem uma literal yandere nessa merda, o pior arquétipo de personagem existente. A única cena que me despertou algo diferente de raiva foi essa de 2 garotas que acabaram de presenciar uma série de mortes, se recuperaram e uniram todas as energias para trabalharem juntas e saírem vivas. Muito bonitinho. Para na página seguinte uma delas aparecer morta, toda jogada, esquartejada no chão. Foi uma quebra de expectativa imensa. Enfim, o final é o protagonista morrendo e o ciclo desse jogo de morte se perpetuando. Não existe propósito nesse mangá.
Existem outros que me ofenderam mais, mas esse definitivamente é um horror. Depois de destrinchar todas essas 29 merdas anteriores, finalmente chegamos ao pior mangá da história, aquele com 2.46 de média, muito abaixo de todos os outros, High School Musical. Sim, o mangá mais avaliado é um mangá da trilogia excepcional que marcou gerações pro bem ou pro mal. Pra ser sincero, eu gosto de High School Musical, porque é uma trilogia que marcou muito a minha infância. Foi meu primeiro contato com o mundo do ensino médio. Apesar de ser formado por vários estereótipos irrealistas dos Estados Unidos, e de uma maneira divertida, até hoje eu acho os momentos musicais alguns dos melhores que eu já vi nesse gênero desgraçadamente ruim, que é musical. Aquela música do Troy reflexivo no segundo filme é bacana. A música da formatura é marcante. No meio dos arquétipos dos personagens de tramas novelescas como o romance do Troy e da Gabriela, existem coisas boas que podem ser tiradas. Obviamente não é uma trilogia bem escrita, são filmes infanto-juvenis que funcionam perfeitamente e unicamente para esse público, mas nada que seja ofensivo também. E especialmente o terceiro é muito vívido nas minhas memórias pela transição de escola para faculdade, pela necessidade de conciliar sonhos e hobbies com a realidade, as expectativas dos pais com as suas expectativas. Alguns de vocês devem estar se questionando por que eu parei para falar dos filmes e não no mangá logo. É só enrolação? Não, a resposta é simples. O mangá tem apenas 10 páginas. Essa foi a seção de one-shots que eu citei no início. Eu nunca vi algo parecido. Existem mangás com pouquíssimas páginas como Toma-chan, ou O Cara Que Estou Afim Não É Um Cara. Mas ainda assim são mangás com vários capítulos. Toma-chan mesmo tem uns 1000 capítulos por serem vários curtinhos. E normalmente one-shots, por serem apenas um único volume, possuem mais páginas do que o normal para compensar. Já esse de High School Musical, não. É um one-shot de 10 páginas e nada além disso. Simplesmente para promover o último filme lançado. A primeira página é a capa do volume. A segunda é uma subcapa. A terceira é uma página introduzindo os 6 personagens principais, ignorando o resto da turma. A quarta é, sei lá, como chama isso, é uma página inútil. E só na quinta página começa a ter algum conteúdo. A sexta e a sétima mostram a vitória dos Wildcats no final do segundo filme, com a oitava e a nona terminando com um cliffhanger sobre o que viria a ser uns catalisadores de drama entre a Gabriela e o Troy no terceiro filme, a separação dos dois que iriam para faculdades diferentes e as dificuldades para continuar o relacionamento assim. É de fato feito para ser uma transição entre os dois filmes, mas ainda assim eu não consigo entender por que existe. Nem teve lançamento de volume físico para fora do Japão. Quase nenhum fã de High School Musical sabe da existência disso, porque é um nada. É até decepcionante chegar aqui depois de comentar tantas merdas ao longo do vídeo. E o considerado o pior mangá da história ter só 10 páginas. É simplesmente nada, não tenho o que comentar sobre ele, é raso demais para extrair qualquer crítica. Eu nem consegui dar nota ou definir como bom, ruim, qualquer coisa do tipo. É uma existência à parte que não diz nada. Esse one-shot foi escrito e ilustrado pela Mari Asabuki, uma mangaka focada em shoujos, mas nenhum de grande destaque o que eu tenha lido. Isso explica o evidente estilo shoujo que as poucas páginas possuem, que faz sentido considerando que o público-alvo da franquia era majoritariamente composto por mulheres no auge da adolescência naquela época. E é isso que eu tenho para comentar. Não tenho o que adicionar. Tentei ir atrás de algum contexto maior por trás da criação do mangá, mas não encontrei. Só achei um post de um blog em 2008 antecipando o lançamento. Então pelo menos eu sei que existiu outra pessoa além de mim que leu essas incríveis 10 páginas. Definitivamente não merecia ser considerado o pior mangá da história. Todos os comentários anteriormente são absolutamente mais desastrosos do que 10 páginas de nada. Eu nem sei como as pessoas conseguiram quantificar elas em uma nota para falar a verdade. Depois de uma longa jornada tortuosa que eu precisei passar para fazer esse vídeo, finalmente cheguei ao fim dos 30 mangás. Certamente foi uma experiência pior do que assistir aqueles animes ruins, por ter durado mais e por ter mais coisas nojentas. Antes de finalizar, eu fiz algumas observações válidas de serem ditas. 4 dos 30 mangás são do Ghost Gonagai. 6 dos 30 mangás são mangás cancelados. 8 dos 30 mangás são ecchi. E 5 dos 30 mangás são Death Game. Como eu esperava, ecchi e Death Game se destacam, e Gore também, apesar de eu ter vetado vários do vídeo. Bom, como eu deixei claro comentando sobre alguns mangás no vídeo, a minha lista de piores mangás que eu já li é um pouco diferente dessa. Então chegou a hora de eu falar o meu top 10. Em 10º lugar, para abrir a lista, Tokyo Revengers. É facilmente o Battle Shonen mais mal escrito que eu já vi. O Takemichi é um bosta. O Mike é deprimentemente ruim. A arte é comicamente horrível. Porém, apesar de ser horrível, é tão ruim que era até divertido ler esperando ansiosamente para ver o que o Akui ia inventar. Em nono, Elfen Lied. Assim, eu já achava o anime ruim em todos os aspectos, fingindo maturidade através de violência sem profundidade e com um visual de doer os olhos. Mas para minha surpresa, o mangá é tudo isso, só que pior ainda, mais doloroso por ter mais de 100 capítulos. Em oitavo lugar, Domestic Nakanojo. Eu sempre odiei essa porra pelo simples fato de ser um
Insec, histórias com relacionamentos entre parentes sem conexão sanguínea. Descobri que esse termo existe escrevendo esse vídeo. Pouquíssimas vezes na vida eu vi triângulos amorosos bem escritos, e é óbvio que um triângulo amoroso incestuoso não ia ser um deles. Mas essa história é gritantemente mais ofensiva do que eu esperava. Andei em círculos e não concluí porra nenhuma do romance. Próximo, Oshinoko. Esse aqui dispensa comentários. Eu fiz um vídeo inteiro falando por que é uma atrocidade. É até discutível se ele é consistentemente desde o início até o final horrível o suficiente para estar no meu top 10. Mas o que fez ele estar nessa posição é a reta final. Continua sendo uma das piores que eu já vi. Citrus. Eu acho que Citrus, Oshinoko e Domestic Nakanojo são muito próximas e falta de qualidade. Dá quase para considerar um empate. Mas eu botei Citrus posições à frente simplesmente por ser uma leitura sofrivelmente inútil e sem propósito. O casal incestuoso é estabelecido desde o início e o resto dos capítulos é um grande nada amontoado de cenas desconfortáveis entre duas garotas que não deveriam estar tendo uma relação dessas. Kinoa Midara no Boku no Jou. Esse é outro mangá do autor de Elfen Lied, Okamoto Lin. Esse cara é maluco. São 13 capítulos de pura devassidão, de um hentai disfarçado de eti entre dois personagens que são resumidos a terem tesão. O plot é estúpido. São dois personagens que desejam se comer e um deus que literalmente existe nesse mundo concede esse desejo. Então eles passam todos os capítulos transando e se masturbando. Ele tenta desenvolver os personagens, mas é tudo estúpido. O desenvolvimento deles se resume a tentar não sentir tesão 24 horas por dia. É uma das piores ideias da história. Em quarto, Karami Zakari. O primeiro mangá da lista do vídeo. Como eu disse, a experiência de ler 50 capítulos de nada, além de sexo, masturbação, sexo, punheta, sexo, foi agoniante. Em terceiro, Dalpit. Eu despejei todo o meu ódio por Death Games nesse vídeo, mas mesmo com tantos horríveis que eu li, nenhum superou Dalpit. Ele tem aquela esquisitice que eu comentei de usar coelhos como símbolo pra merdas que acontece. É o terceiro gore mais gratuito que eu conheço, e tem várias sequels. Inclusive, o autor era assistente do Okubo em Soul Eater e fez arte de alguns mangás de Higurashi. Então o cara é respeitado por aí. Em segundo, Kangoku Jiken. Esse é o segundo gore mais gratuito que eu conheço. Todos os estereótipos de coisas violentas que adolescentes pensam ser pesado e maduro estão presentes nessa desgraça. E obviamente com uma pitada de vingança e bullying. O protagonista sofria bullying e é convidado para um jogo que ele pode prender por um mês qualquer pessoa que queira e fazer tudo, mesmo matar. São 80 capítulos dele torturando, maltratando, violentando, abusando de pessoas por vingança no auge do edgelord estúpido que alguém pode chegar. E com bullying, que é uma das coisas que eu mais odeio em mangá. Mas, acima de todos esses, está o pior. O pior mangá que eu já li. Em primeiro lugar, Dead Tube. Eu falei de romances incestuosos ruins. Falei de death games deploráveis. Falei de gores estúpidos. O que poderia ser pior do que tudo isso? Simples, um Eroguro misturado com death game, misturado com incesto, misturado com netorari, misturado com abuso, misturado com youtubers. DeadTube é um mangá sobre um site de vídeos macabros sexuais e o protagonista e o resto da sua escola começam a gravar vídeos para essa porra. E quanto mais gráfico for, mais views tem. Ou seja, progressivamente as coisas vão ficando mais grotescas. O único propósito do mangá é passar cada vez mais dos limites do aceitável. Mikoto Yamaguchi é o autor dele, que também foi assistente do Okubo em Soul Eater. O Okubo tem que tomar mais cuidado com o que tá andando. E além dessa bosta, fez Tomodachi Game, que é outro death game bosta que eu já citei nesse vídeo. Esse é meu top 10. Mangás que eu nunca vou esquecer por terem desgraçado uma parte do meu cérebro com ruindade. No geral, os 30 piores avaliados não são necessariamente os 30 piores de verdade. As notas baixas resultam de decepções, cancelamentos, baixo número de leitores para criar uma média mais real. Mesmo assim, o fato da maioria dessa lista e outros que eu escutei nesse vídeo serem etes que beiram o hentai com gore e abusos diz muito sobre os problemas dessa indústria. Bom, é isso. Foi torturante. Nunca mais vou fazer vídeos desse tipo. Acabou. Não vai ter de light novel, não vai ter de visual novel, não vai ter de jogo, de filme, não. Mangá é o limite.